Mais um Monstercast começando. Carnaval anabólico, Esse carnaval, é o verdadeiro bloquinho. Carnaval especial internacional. Internacional, né? Verdade. O Nil ele veio pro carnaval, pro bloquinho. Veio, vou levar ele lá pro Rio de Janeiro. Ele não veio pra te ajudar, só veio querer saber do carnaval. Só o carnaval. He's saying that you came only for the carnival. Oh yeah, that's right. I like to dance and party. Pessoal, presta atenção, a gente começou a avisar um negócio, a gente marcou bem em cima da hora aqui, então não deu tempo de correr atrás de tradutor, de qualquer inteligência artificial para traduzir ao vivo. Então vai ser no estilo raiz mesmo, a gente vai falar, vai traduzir um pouquinho aqui. O importante é ter a oportunidade, né, de conversar com um dos maiores coaches do mundo, aí 10 vezes campeão da Olímpia. Eu acho que para quem assistir gravado vai ter a legenda também. Será? É, eu acho que tem a legenda do próprio YouTube. Ah, tá, consegue, tem. Consegue o próprio ajudar YouTube bastante. faz. Então é isso, tá, pessoal? Antes de a gente começar rapidão, ó. Deixar os sorteios aí, Gordex, pra gente já começar. Que hoje é curto também, né, Bizinho? O Rafa tá em zero. Preparação, né? Tá em carbo negativo aí. Tá de boa, tá de boa. boa. Tem que sofrer mesmo. Vai subir agora em Ohio, vai levar o título lá. Pessoal, superchat acima de 20. Tá valendo cupom da Insider. Primeiro sorteio cupom da Insider, pessoal. Insider, os tecidos mais tecnológicos do mercado. Isso. Ó, Rafa, pra você. Valeu, obrigado. It's a gift for you. Okay, cool. Neil. I like gifts. Yeah, and It's like Christmas. It's a Brazilian brand has a super new technology with the you can feel it. You can open it to feel it. With the fabric material? Yeah. Yeah. It's from Brazil. It's made in Brazil. Cool. It has a different type of quality. Yeah, it's like a lycra, but like a cotton as well. It's a mix of something. Yeah. Okay, thank you. Então, ó, pessoal, o sorteio hoje vai ser o cupom pra você poder usar no site, o mesmo tipo de e resgatar o mesmo tipo de brand que a gente entrega pros convidados aqui. Tá, então qualquer pergunta acima de 20 tá valendo o kit da Insider. Tem o kit da Growth também, bebezinho, ó. Vai, caixa de proteína, paçoca com whey, coqueteleira, o Reis, bebezinho. Pré-treino super concentrado, com arginina, taurina, tirosina, cafeína. Muito bom, hein? E o whey 80%, bebezinho. Super cobiçado, milkshake de chocolate. Esse aí eu uso todos os dias, aprovado por nada mais, nada menos que Renato Cariani. O homem aprovou, esse hein? Reis aqui, ó, batizado aí pelo Léo Stronda aí, né? É verdade, Ele esse ao aqui. vivo aqui. Vamos sortear o usado depois. Isso, vamos vender, Alex, tem leiloar o usado também pelo tem o Léo. kit da Garimpo. Qualquer peça da linha da Garimpo, mais R$300 para gastar no site, tá, pessoal? Rafa, mais um presente para você. Presents, Neil. A lot of presents. It's good to be here in Brazil, guys. Yeah. Então, ó, o sorteio da Garimpo, você vai escolher uma peça qualquer da linha do Monster, mais R$300. Tá escrito Lift Heavy Fuck Cardio. Legal. Lift Heavy Fuck Cardio. Então é isso, pessoal. Ó, 2 sorteios Zambrota, um Sindura e um outro que é 20 opções de manipulado. Vai ir lá pro Reino Unido, lá, gangster. Yeah, it's a gangster piece to use in Wales. You live in Wales? Yeah, I had a past. Pessoal, 2 kits Zambrota, Sindura e 20 opções de manipulado. E o último curso Leandro Twin. Fechou, Alex? Fechou. Gangster Lord Gangster. Vamos pedir para ele contar resumidamente, assim, rapidinho, só um pouco do trabalho que ele fez, que muita gente acabou conhecendo o Neil pelo Rafa ou pelo Flex, mas ele tem aí uma outra caminhada. História. Eu lembro do Neil num documentário, acho que da BBC, há muito tempo atrás, com o Flex. Pergunta para você. Neil, we were saying that we would like to hear a little bit about your story, because many people know you all for Rafa or for Flex, but you have a long journey before that, right? And he said he remembers you in a documentary of BBC? BBC with Flex? Yeah, that's right, yeah. So I started training when I was 19 years of age. It just kind of happened by chance, basically. I went to my first competition probably within about 2 weeks of training to watch. And I didn't really have an interest in bodybuilding at that time. But when I went to the bodybuilding show, straight away I was like, I want to be a bodybuilder. So it just kind of happened by chance. And then I actually competed in my first show only after training for 12 weeks. And then obviously fell in love with the sport, fell in love with the discipline and the dedication and the challenge, I guess. And I was very lucky to have a very successful amateur career moving up the ranks. In 2002, I turned pro. I probably could have turned pro many, many, many years beforehand. But as much as I loved the challenge and the lifestyle of bodybuilding, I also like to have normality in my life. So I would spend sometimes just as much time out to the gym
as I would in the gym. But I started coaching when I was about 21, 22. And I've been very fortunate to just meet some incredible individuals and athletes and clients around the world. And Hold on, let me just translate a little bit. Pessoal, ele tá falando aí que, né, Bezinho, que ele começou a treinar com 19 anos, né? E duas semanas depois de começar a treinar, foi num evento de bodybuilding pra assistir. Não tinha interesse na época, gostou, né? E logo depois ele já competiu. 2002 ele virou pro. Quando ele saiu do campeonato, ele já falou, é isso que eu quero fazer. Decidiu que é isso que ele quer pra vida dele. 2002 ele virou pro. Disse que podia ter pego o pro até um pouco antes. Nossa. Né? E que nesse meio tempo aí teve a oportunidade de conhecer vários grandes atletas. E what year you started coaching? 21 years old, right? I was about 20, between 21 and 23. Começou a treinar a galera aí com uns 23 anos de idade. Nossa. What's your age? Sorry to ask. I'm 55 next month. Nossa, 55 anos, tem chão de coach, hein, mano? Mas eu começou muito novo. 20 e poucos anos. So very young. You started really young coaching, right? Yeah, really, very, very young. But it wasn't a means of making money. It was the fact that maybe my physique was very developed. My thought process of training, nutrition was very different, and the success I had on stage, and people were inquisitive to know what I was doing. Mm-hmm. So it was more the fact of me helping people because I genuinely wanted to. Yeah. O físico dele era muito bom e a galera queria saber o que ele estava fazendo, né? Então ele começou a ajudar as pessoas e it was a natural process, right? Yes, and even just stepping into coaching, I never said to myself one day, I'm going to be a coach. It just happened. Mm-hmm. And then what happened with athletes having, great success internationally, all of a sudden there just organically becomes a huge amount of interest in individuals working with me. And then it made me realize that I can't commit myself to my normal job and coach all these people. There's not enough hours in the day. I decided to step away and just focus on coaching. Ele falou que nunca quis ser coach, né? Que aconteceu, né? E que começou a ter uma demanda do mundo inteiro das pessoas quererem treinar com ele e ele teve que... Ele falou assim, cara, eu não consigo levar meu trabalho normal e ser coach ao mesmo tempo. Então, ele se dedicou a fazer um só, né? Ele também, não falou agora, mas ele tinha... Que ele fala de garagem, que é oficina, né? Ele trabalhava também montava móveis, essas coisas. Caramba. Lá em UK. E aí teve uma época que ele trabalhava em 2 trabalhos, trabalhava de segurança também em boate à noite. Foi quando ele começou a competir, quando ele virou pro. Ele trabalhava nessa empresa durante o dia, à noite trabalhava na balada, né, de segurança. E foi logo quando o filho dele nasceu também, o primeiro filho dele. Então foi uma época bem difícil. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Mas ele se saiu bem. And why you did not continue the bodybuilding career? Because when I was born with a very severe knee defect on my right side. And instead of my ligaments being tight, so my joint would do this, my joint was rotating. And I was an international swimmer. Really? So from the age of about 7 to 8 to the age of 15, I swam for Wales. And my main stroke was breaststroke. And it's a completely unnatural movement through your knee. So that sort of movement over a period of time was giving me bone-to-bone contact. And, probably for the last 6 years of training, it was very difficult for me to train without being in a lot of discomfort and pain. And when I turned professional back in 2002, it was just open class bodybuilding. Yes. And I knew I had the genetics to be an open class bodybuilder. Even though I knew I had to put probably another 12 or 15 pounds of muscle, I grew very easy. I was very genetically gifted with building muscle, as long as I was disciplined and dedicated. But for every pound of extra muscle, that would be more compression on my knee. And the quality of my life was terrible. I can imagine. And unfortunately, there was no 202 class, there was no 212 class, there was no classic class. If those divisions were there, I could have naturally stepped into those divisions. Yes. And I'm somebody who's 100% in, or I'm not in at all. I have to be striving for something. So I made a decision to retire. And it was a very hard decision. I didn't train at all for 6 years. Wow. Didn't train at all. I was kind of feeling very lost because bodybuilding was a big part of my life. But I just naturally then put more time into my coaching.
So I retired in probably like May 2003, and then I met Flex in September 2003. And it's funny because it just happened, you understand? Então eu perguntei pra ele por que ele largou a mão da carreira de fisiculturismo, porque ele tinha um físico incrível. O Gordex está puxando umas fotos aí pra gente mostrar. Ele disse que ele nasceu, né, com problema no joelho, e que esse problema se agravou porque ele era um nadador nível internacional e que ele fazia, o tipo de nado que ele fazia causava um movimento não natural na parte do joelho dele, que foi piorando a lesão, desgastando a lesão, e chegou num ponto que porque na época dele, né, até é bom lembrar que a pessoa esquece às vezes, não tinha 212 nem 202, né? Não tinha nada, era só open. Era só open, ou o cara era open ou não era. Open ou não era. E aí ele falou que cada quilo, cada peso que ele ganhava, o joelho dele sofria mais e mais e mais. E aí ele decidiu abandonar a carreira dele de atleta. E não só isso, ele quando abandonou ficou 6 anos sem pisar na academia, né? Que é mais bizarro ainda. Sentiu perdido. E aí ele falou que ele pegou o Pro em 2002, ele parou de competir em 2003 e no mesmo ano ele conheceu o Flex Lewis aí, que, pra quem não sabe, galera, é um dos maiores atletas da história, 7 vezes campeão do Olímpia aí na 212. E aí esse é o físico dele, é um bom físico, hein? Excelente, né? Pra época, né? Very good physique. I was very fortunate. Yeah. I mean, I trained for symmetry and shape and conditioning. You know, I always stepped on stage in conditioning. It was very important to me. Yeah, Flex always talked about your conditioning on stage, right? Yes. You know, we had similarities as well to a certain extent, you know. I was very lucky that genetically I built muscle. And I was very thoughtful, and like my process and my idea of a nutrition was very different to what was taking place. But I had to change my training style because of my tendons could not keep up with my strength and my development. So I had to start changing my training because I kept on picking up tendonitis, not due to poor form, just because of rapid growth and development. But unfortunately, even though I had the genetics to build that muscle, I had very weak joint stability. So hereditary, I was very weak in my joints as far as, you know, bone density, etc. Ele falou que tinha uma facilidade muito grande de ganhar peso, mas pelo contrário ele tinha uma fraqueza muito grande na parte de ligamento, articulação. Então ele conseguia subir o peso, mas o resto do corpo tava chorando. Ele era um classic, né? Ele era um... He's saying you looked like a classic physique that time. Yeah, and I was probably... I mean, in those pictures, back in those days, I didn't have any photo shoots or anything like that. Yeah. And I'm actually as dry as stone in those pictures. You don't see it, but I'm absolutely like granite in those pictures. And I'm probably only about 187-ish, roughly there. You know, 187. Yeah. Ele falou que não dá pra perceber pela qualidade da foto, mas que ele tava na pele aí nessa época, que tava... Bem condicionado, né? Bem condicionado. Com 85 quilos. Com 85 quilos aí, por volta de 85 quilos, que é uns 190 libras aí, mais ou menos. É o peso de classic. Excelente. Vamos falar, como é que começou a ponte aí, você e o Neil, Rafa? Como começou? Bom, primeiro eu conheci o trabalho do Neil quando eu fui lá eu já conhecia ele, né? Pela internet, mas quando eu tive a oportunidade de treinar lá com o Flex, ele puxou alguns treinos nossos, vários treinos, né? Fiquei lá 9 meses, então... Caramba. Então ele puxou bastante treino nosso. E foi bem legal ver o jeito que ele tratava o Flex, o jeito que ele me tratava, mesmo eu sendo treinado por outro treinador na época. Ele estava lá realmente para ajudar a gente no treino e não escondia nada do treino, não escondia nada sobre dieta. Qualquer pergunta, qualquer coisa que eu fazia, ele respondia e era bem legal. E todo o trabalho que ele fez com o Flex também foi sensacional, né? Então, tem a qualificação para direcionar para o que eu quero, né? Então, ele já percorreu esse caminho que eu quero percorrer, você entende? Ele já colocou 1, 2, 3 atletas lá sendo campeão. Então, ele sabe o caminho para chegar lá. E é isso que eu precisava, entendeu? E essa aproximação que ele tem comigo, isso faz total diferença. Eu estava buscando isso, sabe? De ter alguém realmente para me acompanhar nos campeonatos, vir aqui para o Brasil, eu poder ir para lá, ter esse contato, sabe? Realmente fazer a parte de treinador completa, não só a parte de dieta, entendeu? Porque
A dieta é importante? Mas tem muita coisa ainda por trás para fazer o negócio acontecer e você atingir o seu 100%. Então o Nil trouxe isso para mim, sabe? Ele trouxe tudo que eu precisava. Treino, dieta, o ciclo, tudo muito encaixado, tudo muito estudado, a preocupação com o intestino. Então foi assim, perfeito o que eu precisava, sabe? E você passou por ele aquela questão que você estava tendo muita imunidade baixa, estava sempre tendo alguma coisa? Passei, ele acompanhou todo o processo. A gente acabou descobrindo o que era 6 meses atrás, mais ou menos. E depois, cara, a gente descobriu, não foi o Nil, né? Foi um médico que eu fui, passei por vários médicos, até que eu encontrei um médico que conseguiu descobrir que eu tinha deficiência de produção de uma enzima que quebra a histamina. Então, qualquer alimento que eu comia que tem histamina estava me contaminando e aí deixava o meu intestino inflamado e tal. E aí qualquer outra coisa que eu comia já soltava o intestino, eu tratava como diarreia, mas não era inflamação ali por causa dessa enzima que não estava produzindo. Comecei a tomar enzima, mudei algumas coisas na minha dieta e hoje está 100%. Então isso ajudou bastante, sabe? Mas a preocupação desde o início, mesmo antes de saber o que era, com os alimentos, com o que pode comer, o que não pode, o que a gente pode fazer para melhorar a absorção de nutrientes, já era grande, entendeu? Então já gostei. Ele já é um cara preocupado naturalmente. Já é um cara preocupado com isso naturalmente. Já faz parte do protocolo dele. Legal. Faz parte do protocolo dele. E aí eu fui atrás de mim, intensifiquei as investigações para descobrir o que era e descobri, graças a Deus. Que bom. Perguntar para ele as primeiras impressões que ele... Isso. You know, when you met Rafa with Flex, right? Yes. What were your first impression of Rafa when you met him? Well, before I actually met him, I can remember myself and Flex were talking, and basically Rafael was getting ready for the New York Pro, I believe. You did, yeah? 2018. And I can remember myself and Flex talking, and I couldn't remember Rafael's name, but we were talking, and Flex was saying, "Oh, there's a kid who's doing the New York Pro, and he'd already competed, and I think you'd already done San Marino before, right?" Yeah. And I was like, "Fuck yeah!" I said, "The guy's got shape, right?" And I remember looking online to find a picture, and I said, "Oh, this is the guy's physique I really like." He goes, "Yeah, this is the guy I'm talking about." I said, "Oh wow, he's got lines," because I always get drawn to lines. It's just, to me, it's just like, bodybuilding is about building muscle, and I understand why Dorian won the Olympia. I understand why Jay won the Olympia. I understand why Ronnie won the Olympia. But to me, the perfect combination is just shape and structure and everything together. And I felt reminded me of a younger version of, like a taller version of Flex. And I can remember thinking, like, this is going to be very interesting to see how he matures, obviously. So, of course, I took an interest in him as an up-and-coming professional, just because I was inquisitive to see how his physique had developed. And then what happened, you know, sometime later, innocently, Flex and Rafael obviously built just a strong relationship. He came over to the USA, and then obviously I was fortunate to meet him. But at that time, he was working with Chris. So me and Rafael had no communication or conversation with preparation or what he was doing. I'm very respectful like that. But when you met him personally, what you thought, it was like you imagined it would be? Yes, but even better. Even better. Yeah. Because I tell you what, when I saw him through the early career of being a professional, you see that young muscle, but obviously you could see the maturity and the development, and the structure was there. Yeah. And it was it was just like a breath of fresh air, because it's just got like a very statuesque type of physique, and you either have those lines or you don't have those lines. You know, and all you've seen is just an exaggeration of, you know, more beauty and art, as his physique is obviously maturing and building more muscle and development. Me ajuda aí se eu esqueci uma coisa, Rafa. Perguntei pra ele qual foi a primeira impressão dele com o Rafa, e ele falou que, na verdade, o Flex já conversava de você com ele, mas ele não sabia nem seu nome, né? Ele tinha te visto em San Marino, né? Foi lá perto, em 2018, eu tava fazendo a preparação para ir pro New York Pro, e aí o Flex comentou com ele sobre mim. E aí ele não sabia quem eu era e tal, mas não mostrou nada.
Aí ele achou uma foto minha e mandou pro Flex, olha esse físico. Aí o Flex falou, é desse cara que eu tô falando. Cara. E aí a impressão dele foi tipo assim, puta, esse cara tem linha. Né? Ele tem linha. proporção, Falou, né? Ele Palavra fala que eu sou uma é- versão mais alta do Flex. Isso, ele disse que lembra o Flex o começo do Flex, só com uma versão mais alta. E aí ele fala que admira o bodybuild, que precisa ter músculo, que ele consegue entender porque o Dorian ganhou, porque o Jay ganhou, porque o Ronnie ganhou, mas que pra ele ter a linha com a massa, assim, é um negócio... Ele até usou uma palavra legal, ele falou que o shape do Rafa, ele é... Tipo, ele usou uma palavra como se fosse, tipo assim, que remetesse a uma estátua, assim, que é a linha... Esculpido, né? Esculpido, parece uma escultura, como se fosse isso, né? E aí ele até deixou bem claro que na época que ele foi treinar com o Rafa lá junto com o Flex, o Rafa tava com aceto. Ele nunca se intrometeu em assunto de preparação, de treino. E aí perguntei pra ele se quando ele conheceu o Rafa, ele teve uma pressão, se superou, se era como ele imaginou, ele falou que superou a expectativa dele vendo o Rafa pessoalmente, porque ele via que o Rafa ainda era novo, que ainda ia ter muito peso para colocar, mas de que ele já vinha ali a estrutura nele. Potencial, né? Potencial. Era um músculo jovem, né? Era um músculo jovem. Músculo jovem. And you, when you started working together, can you name one main thing that you looked at his protocol or his physique and you said like, we have to work on this? I think there's many areas. It was back development, hamstring development, building more just density and maturity in that muscle. But everyone's a work in progress. Yeah. Like every athlete is a work in progress. So it's really down to the finer details, and also I have to understand that we had to build that rapport and that relationship before we could even talk about the improvement side of things, because you needed to make sure that the athlete and the coach were going to be in line with one another, because you know, you can have a great coach, you can have a great athlete, or vice versa, but the synergy has to be there as well. And it was just a matter of like having Rafael trust me and me trust him, if that makes sense. But it just really comes down to just steady, slow, positive progress of just adding that extra muscle, and understand it's a process. I think, you know, people in Brazil are very passionate. They think like, you know, everything is going to happen overnight. No, this is a work in progress, a 2 to 3 year work in progress. And even when you get to potentially that position or that image in 2 or 3 years, it starts all over again for the next phase of development. And that's how obviously athletes evolve, yes? Perguntei pra ele, né, que quando ele olhou o Rafa, assim, o protocolo e o shape dele, o que precisaria melhorar, né? Ele disse que todo mundo é um trabalho em construção, né? Todo mundo tem o que melhorar, mas costas, né, e maturidade, né, principalmente. Costas, posterior de coxa, né, a parte maturidade, né? Maturidade geral, e ele deixou claro que isso é um trabalho de 2, 3 anos, né? O pessoal tempo, que é né? o pessoal no Brasil é muito apaixonado pelo negócio, mas que as coisas não vêm do dia pra noite. É um processo longo aí que não vai chegar, não vem tão rápido. Como que ele sentiu a repercussão dele estar com o Rafael, do público brasileiro? Yeah, and asking about you talked about the passion about Brazil, right? Yeah. What was the reaction on your social media when you announced with you're working with Rafa? Well, it blew up overnight. Yeah, probably from people I couldn't understand, because most of the comments were obviously in Portuguese, right? But I think it was all very good. yeah, because you hope so, right? Yeah, Willie, I think there was a lot more positive than negative, mate, right? So, and even though this is my second trip here, I can honestly say that the DMs that I've received since working with Alf, especially more so when I came here for the first time and coming back, has been inundated. So obviously there's a lot of love and respect, obviously, in Brazil that people obviously have for Rafael, as well as, you know, all the bodybuilding community. It's exciting time, and it's only going to, you know, grow more and more and more and more. Ele falou que do dia pra noite bombou, né? Que ele recebeu muitos comentários, ele não sabe se eram comentários bons ou ruins, mas que ele acredita que era mais positivo do que negativo. Ele acredita que era mais positivo do que negativo. E era. E era, com certeza. É sem dúvida. E que ele tá impressionado com o mercado brasileiro e acredita que tá crescendo cada vez mais e mais e mais, né? Mais e mais. Gordex, deixa aí o sorteio pra galera aí participando aí, deixa fixado.
Galera, estamos sorteando várias coisas hoje, hein? Participem. Participem aí. Quer fazer uma pergunta, Bezinho? Quero ver como... pergunta pra ele o que ele achou do físico do Rafael em 2022 no Olímpia. What do you thought about Rafa's physique at the Olympia last year? Last year, no, right? 2022. I kind of spoke about Rafael this morning or yesterday. I didn't see a lot of it because I was so busy with my athletes. I was kind of preoccupied, right? What I will say is the foundations are there to be an absolute dominance in the industry. So the foundations there are there to be not just, an incredible athlete, but be a major player, on that Olympia stage at some point. And the fact that he competed in his first Olympia, cracked the top 10, that in itself is a huge achievement. That doesn't happen very often. Yeah. And if you even go back to some of the most successful athletes in the world, like, the Jay Cutlers, the Ronnie Colemans, a lot of the time they didn't place in that top 10 in the first Olympia. True. So, but it's not just the fact of the placing. The placing is irrelevant. It's about the look. Because you could compete in a show and you could come first and maybe, the look wasn't what you wanted. Or you could come 8th in a show and people seem to be disappointed because you come 8th. But the standard could be crazy and the level of conditioning could be crazy. Yes. So for me, I felt that the combination of everything that he brought to the stage solidified the fact that he's got a very, 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 very exciting future in the industry. Então ele respondeu que não conseguiu prestar muita atenção, né? Que ele não conseguiu, estava muito ocupado, mas que primeiramente que a posição do Rafa foi espetacular. Ele até lembrou que outros caras como o Jay Cutler, outros grandes atletas da história do fisiculturismo não estrearam dentro de um top 10 do Olímpia, mas que a posição não importa tanto, importa como que ele estava, né? Porque às vezes o cara pega o 8º, mas todo mundo estava esperando ele ser melhor, só que o que importa ali é a condição, o físico que ele estava. Que ele apresentou, e né? que ele já via uma estrutura incrível no Rafa. E o Rafa, como é que foi de quem partiu a decisão de vocês fazerem esse off aí, em vez de subir no Olímpia esse ano? Foi dele? É. Você concordou de boa? Concordei, era o que eu precisava, né? Era o que eu precisava, colocar volume. Então a gente teve essa conversa. Foi difícil para mim no começo, porque queria, né? Desde que eu iniciei em 2014, eu competi todos os anos. Então foi difícil aceitar no começo, me senti perdido assim um pouco, sabe? Porque um ano fora é foda. E, eu tinha acabado de ser top 10 do Olímpia, entendeu? Não fui pro Olímpia e fiquei lá pra trás. Você vem um resultado bom. E você trabalha bem assim, Rafa, com meta a longo prazo, assim? Porque quando você vai competir naquele ano, você tem uma data naquele ano, né? Então, normalmente não, mas tive que trabalhar, tive que aprender a trabalhar, entendeu? Então, assim, a gente fez o melhor que a gente poderia, fui atrás de resolver todos os problemas que eu tinha. Foi difícil no começo, mas hoje eu vejo que era o certo a ter feito, entendeu? Eu sei que de agora até a Olímpia a gente vai ter uma evolução ainda gigantesca para colocar. E do que foi feito até agora, até o Arnold, já vai ser um físico diferenciado. Justamente por esse fato de ter aceitado essa proposta de ficar aí fazendo esse off-season. I asked him, who was the decision to not compete last year? Right, because he said since he started competing in 2014, he never Took time off. Yeah, he never took 1 year off. Never. Why you looked at him and you said, like, listen, this is not the year. We have to put a size. He had just reached the top 10 at Olympia. You think he could not get a better position? What was the reasons? I think that question is quite complex. And the reason I say that is that I obviously had that personal time with Rafael here. Yeah. And I felt that there was a number of setbacks which would probably take place over a number of months. Not with just life, right? Just life obstacles. And I feel that there was some distraction taking place. And I felt that the time that we had to qualify, and we had to qualify for Olympia, and I just felt like I don't think we have the time to qualify and make the improvements which are necessary to step on stage. It makes sense. I felt that his physique wasn't where it needed to. If he had already qualified for Olympia, probably would have been a different situation, but we hadn't qualified for Olympia, and I felt like his body and his mind needed rest. And also, it's okay to have passion
and support from your home nation. But sometimes that's overwhelming because people's expectations are too high. Yeah. Yes. Yeah. And, people, I don't think that people realize the pressure that, athletes feel, and individuals as well in life, right? Because they only see social media. They don't see what really takes place in life in general, because social media you can create whatever you want on social media. How you are in that moment may be very, very different. It's true. Eu perguntei para ele, né, o que fez ele segurar o Rafa no passado. Ele falou que o Rafa ia primeiro ter que se preparar para se qualificar, né? Então ele teria que se preparar para se qualificar. E aqui ele não achou que teria esse tempo, né, para fazer uma melhoria, se qualificar e chegar no Olímpia do jeito que realmente precisaria chegar, né? Que é bem melhor do que o que ele estava no passado. Superar bem a expectativa. E aí ele comentou também dos imprevistos que você teve, que, né, ele queria tirar essas distrações. E comentou que o suporte do Brasil é legal, é bom, mas que às vezes muita pode ser pressão, perigoso, né? Porque é uma pressão, uma expectativa muito grande em cima do atleta e que não é tão simples quanto parece. Só quem faz a preparação, quem convive, entende que tem muito mais além ali da dieta, do treino, do protocolo, que tem muita coisa em jogo ali que não abrange essas coisas. A galera não entende o que é você viver o negócio 24 horas por dia. Não tem como entender, é só vivendo. Sabe, tipo, ele sabe, ele já viveu, ele já foi atleta. E outra, Rafa, de um Open, né, mano? De um Open. Que é Você pior entende? ainda, né? Mano, é muito difícil, velho. É muito difícil você estar ali 100% todos os dias com várias coisas acontecendo ao seu redor, você pensando no seu futuro, você pensando na saúde, pensando em tudo, porque se não tem saúde, não tem performance, tá ligado? Mas se você também pensa muito em saúde, você não performa bem. Então é um jogo emocional ali muito forte que você tem que ficar lidando. Mais a pressão de fora, mais a sua própria pressão. Eu sou um cara que coloca pressão em mim, velho, todo dia, tá ligado? Uhum. Eu quero dar o melhor de mim todos os dias. Então, o dia que eu acordo e não me sinto bem, tipo, sei lá, que eu tinha problema no estômago, puta, acordo sem fome, sei que a hora que eu sabia que a hora que eu comesse já ia ficar estufado, já ia minha digestão ficar lenta, não sei o que, já ficava puto, estressado. Mas você tem que lidar com tudo isso, e ninguém sabe disso. Você não fica postando isso na internet. Tá ligado? Isso é real life, tá ligado? Isso aqui é vida verdadeira, mano. As pessoas veem os atletas, veem a galera que tá lá no topo e acham, pô, eu quero ser aquele cara. Você não sabe o que aquele cara tá fazendo pra chegar lá, irmão. Tipo, na cabeça do cara, o cara só come, treina, treina e dorme. E dorme. Não é assim, velho. Isso é o que a galera vê, você entendeu? Isso é 1% que tá na internet. A vida na internet é 2% da sua vida e os outros 98% ninguém vê. Tá ligado? É ali que tá todo o esforço, é ali que tá todo o trabalho de verdade. Então, essa pressão que eu mesmo coloco em cima de mim também é difícil de lidar, porque eu quero ser o melhor, tá ligado? Uhum. Eu não tô fazendo isso 10 anos da minha vida para chegar lá e ser o segundo colocado. Eu quero ser o primeiro. E essa pressão é foda. Você entende? Mas é isso, né, velho? Tem que estar preparado. E como é que foi esse off, Rafa? O que você fez assim que você não vinha fazendo em outros offs que você fez? Fiz um off de verdade. Consegui fazer por um período longo, um off. Quanto que tempo trouxe. Foi, Quanto tempo? Foi 7 meses. 8 meses. 8 meses. Que me trouxe um músculo que eu não perdi depois, entendeu? Tipo assim, eu cheguei... O máximo que eu cheguei foi 136. Consegui manter ali 133, 34. Consolidado. Comecei a preparação, tava com 133, 134. Hoje, 10 semanas depois que a gente começou a preparação, eu tô com 123, 124. Então, em 10 semanas de preparação, eu perdi 10 quilos. Tá ligado? Muito pouco, né? Muito pouco. Você vai subir agora. Por quê? Porque eu consolidei. Você entendeu? Esse músculo. Então, valeu a pena demais pra mim. Melhor do que eu ter tentado chegar a 140 e tantos quilos e fuder a minha digestão e fuder a minha absorção e acabar andando pra trás, tá ligado? Então, assim, apesar de não ter sido um off tão pesado, né? Que a gente vê offs mais pesados por aí, eu consegui consolidar uma boa parte dessa musculatura. Então, eu acredito que do que eu tô agora, se eu perder, sei lá, mais 5 quilos para chegar extremamente seco, eu já vou ter tido uma evolução de 4 quilos em cima do palco. Caramba.
4 quilos em um ano pra Um ano de quem... trabalho, pô, pra um Acima open. dos 115 quilos não é fácil, tá ligado? Você começou off com quantos quilos? Quantos quilos você ganhou de off? Comecei o off, eu tava com 120, 122, alguma coisa assim. Ganhou uns 14 quilos, 15 quilos no off. Que eu competi com 114,5 no Olímpia, aí mantive ali 120, 120 e pouquinho, aí comecei a fazer o off, fui pra 134, 35, 36 lá, fiquei um pouquinho 36, e depois mantive 134. Mas vocês estavam trabalhando com meta de balança, de peso ou não? Eu queria, né, atingir 136, era a minha meta, né, que era bater 300 libras. Mas isso não, Todo não bodybuilder tinha... quer bater 300 libras. Isso não tinha... Não era tão relevante, entendeu? A gente queria consolidar o peso. A gente queria fazer um trabalho para justamente, a hora que eu fizesse a preparação, eu não perdesse tanto peso. Ou seja, não ficasse carregando o que acabava água acontecendo anteriormente. Acabava né? acontecendo. Explica para ele que aconteceu isso. Eu chegava a 130, 128 quilos no off-season, e aí perdia 15 quilos para competir, 16 quilos, mais ou menos, para competir com 114. Então, provavelmente agora eu vou perder, sei lá, 13 quilos, 14 quilos, vou competir mais pesado. Valeu a pena. Eu sei que valeu a pena. Era o que eu precisava. Foi difícil de entender no começo, mas era o que eu precisava. Because he's saying that the difference of this off season and the last one, he gained weight that like he will show on stage. Okay. Like he won't lose like quanto que dá em libra, 15 quilos, 20 quilos, sei lá, 40 pounds of weight to compete. Yeah, and if you're carrying, to me, if you're kind of carrying that excess weight, it's not productive. It's not real muscle. You know, real muscle actually is not that light. Sorry, it's not that heavy. In the reality of it is you could gain 5 or 6 pounds of quality muscle, but the illusion could be very dramatic, right? And, you know, in most cases, when fat percentage is over a certain point, positive hormone responses tend to be lower. You know, insulin resistance tends to be higher. You know, like you're compromising potentially digestive health as well. So there's many variables. So I feel that we've grown into this prep very, very well. And his body has been incredibly compliant up to this point. You don't look back and think, hey, I wish we should have done this or we should have done that, because his body has been very responsive with the process. There's still a huge amount of work to do between now and show day, but I'm excited about the processes and the days that go by, because it's also data you're extracting, yes. Ele falou que o peso em excesso pode, na verdade, te torna um pouco disfuncional, né? Que não é necessário, até que quando você sobe muito peso, que ele falou assim, o músculo de verdade não pesa tanto, então você subiu muito peso, tem um pouco de gordura, essa gordura pode, né, atrapalhar a resistência à insulina, a resposta hormonal, e que ele acha que trabalhou de forma perfeita com o Rafa, que não consegue olhar e falar assim, a gente devia ter feito diferente, devia ter feito isso ou aquilo, e que... É legal lembrar para o público que o pessoal lembra muito dele com o Flex. O trabalho dele na 212 foi muito consolidado por conta do Flex, né? Mas é bom sempre relembrar que ele fez um trabalho também fenomenal com o William Bonac, que na minha opinião é o melhor William Bonac de todos. Foi o trabalho que ele fez, sucedido, que foi na Open, foi uma transição, ele pegou um Bonac 212 para Open. Foram 2 Arnolds, né? Isso, foram 2 Arnolds. Que foi a melhor versão de William Bonac de todas. Explica para ele aqui. He just reminding everybody that, like we said, people remember you because of Flex, but you did a fantastic job with William. In his opinion, it's the best version William had today. You won two Arnolds with William, right? Yeah, we won 2 Arnolds. I think that he should have probably won 4. You know, I mean, and I say that, you know, in a very respectful way. Yeah, of course. You know, because everything is opinions, right? But I felt that he probably should have won 4 Arnold Classic titles, to be honest with you, whilst we were working together. And, you know, we had like 5 years of an incredible success. You know, and William is an incredibly hard-working individual, guys. Like, I mean, I've been in his home, I've been in that gym environment. He's hungry to improve, and he had an incredible physique, an absolute incredible physique. And I know that on probably like 6 to 8 occasions, you know, as a coach, you'd look at him, you'd be like,
fuck, that looks impressive. And it was never about the place. You know, the place really wasn't an interest to me. It was always about the look. Yeah. Because if you bring the look, the place is most likely going to happen. And let's just say you don't place where you ideally would like to, or where you think you should. If you bring the look, you feel good in yourself, you know? So, yeah, he still is. He's an incredible athlete. Ele falou que a opinião dele tinha que ter ganhado 4, né? É, 4, concordo. 4, I agree. He agrees with the for Arnold. E que umas 6, 8 vezes, né? Ele falou que viu o William e falou, porra, puta que pariu, né? Que não é só sobre a posição, de novo, aquele... Evolução, né? A questão de olhar e falar assim, meu, ele trouxe o que precisava trazer sobre o look, né? Que ele fala, é sobre a aparência, né? De impressionar, evoluiu, chegar lá com a aparência que precisava. E lembrando também que ele tem 2 Olímpias com o Brandon Harrison, né? Na Men's Physique. Da Men's Physique, e ainda tem um título do Cabroneiro na Master. Né? No Olympia Master. Então são 10 títulos de Olympia. Não Nossa, é pouca incrível, coisa, não, incrível. Né? O próximo é com o Brandinho. Brandinho. Tá no caminho. Agora sim, Brandinho, tá no caminho. Ô, Rafa, qual a diferença do trabalho de um off que você realmente ganha músculo e que você realmente só ganha peso? O que você acha que é a diferença principal? Isso. Acho que a principal diferença tá você vai conseguir ver a principal diferença na preparação. Entendeu? Porque você vai fazer ali carbo baixo e você... Caramba, tô pesado ainda, velho. Puta, eu até tava achando estranho, tá ligado? Porque nunca fiquei tão pesado assim, fazendo 5, 6 dias de carbo baixo. Então, você vê a diferença de ter consolidado a musculatura. Sabe? Não de tá só carregando um músculo ali com água. Você entende? Então a gente conseguiu consolidar isso. Isso é fenomenal. Mas como que você acha que rola essa consolidação, Rafa? Tipo assim, você manter esse peso por muito tempo ou não subir muito rápido? É você manter o peso, não subir muito rápido, porque você subir dá 10 quilos em um mês, cara, não é músculo. Ninguém faz 10 quilos em um mês, tá ligado? Não tem droga que faz isso. Não tem droga, não tem genética, não tem nada que faz isso. Então, você vê, em 7, 8 meses, a gente colocou ali cerca de 15 quilos. Pô, você fala assim, 7, 8 meses, 15 quilos, não é muito. Mas só que, caramba, desses 15 quilos, provavelmente 5, 6 vão ficar ali, entendeu? Então, tipo assim, essa é a diferença. Você construir realmente o músculo, não é? Você consegue construir, sei lá, 200 gramas de músculo por semana, se você fizer tudo certinho, 250 gramas de músculo. Essa foi a nossa meta, 250 gramas de músculo por semana. Entendeu? Você bateu? A conta fechou? Fechou. Caramba. Fechou. Então, assim, agora a gente vai ver o que vai sobrar, com a maturidade que vai sobrar, mas conhecendo o meu físico e como eu faço as finalizações, eu acredito que a finalização do nível vai ser totalmente diferente do que eu fazia, então por isso a gente vai conseguir manter mais ainda o volume, mas eu acredito que a gente vai ter consolidado aí uns perto de 5 quilos. Pô. Perguntar para ele a mesma coisa, Neil. What's the difference between the off season where you just gain weight and the off season that you're gaining muscles? As in diet or training everything. Or everything? Training, protocol, diet. I think that, you have to look at longevity. Okay, so you have to look at longevity. So there's a time, obviously, when you're cleansing your body. So there's times when you're cleansing your body. So, you've got to be very mindful of trying to stay in a state of natural anabolism, which is very difficult. It's not easy, especially when you're trying to manipulate muscle breakdown in the gym in a positive way. So the environment sort of for a clean and cleansing phase for off-season is very different compared to a full-blown, say, building phase. But what we have done, with Rafael, I feel that we've grown into this prep, and our total macronutrients are really high, and our cardio is actually incredibly low. I think there's a number of reasons for that. I just feel that his digestive health is so much better now, and I just feel that his intensity and his assets in his gym and what he's doing is creating a positive deficit. And in a perfect world, you want to be in a deficit of calories, but a surplus of macronutrients.
which basically means is that you're able to lose obviously that sub-Q or that body fat over a certain period of time, but your macronutrients allowing you to stay in a state of anabolism. And there's a very fine line. Some people think it's not possible to build muscle and lose fat. It's 100% possible. Now, there comes a point where it becomes very fragile. So the latter stages, when your fat levels are really low, I don't feel you can keep growing and growing into the show. But what you can do is you can preserve and hold on to that muscle in the latter stages. But everything is a process. You know, it's many weeks and there's many variables. Complexo, né, isso aí, né, que ele falou, né, que é possível o cara perder gordura ganhando músculo, só que ele tá num déficit calórico, só que ele tá aumentando os macros, né? Que é uma linha bem delicada, assim. Mano, e ele encontrou isso comigo, velho. Porra, porque é muito louco imaginar. Porque não tem uma conta isso, né? Falar, o bagulho é muito foda, velho. Porque não tem uma conta, né, Rafa, pra você fazer isso. É no feeling, né? Ele, tipo assim, ele olhou e montou minha dieta. Tipo assim, no início da preparação. Falou, ó, seu carbo baixo vai ser 300 gramas de carbo, seu carbo alto vai ser 600 gramas de carbo, e aí a gente vai fazer um refeed que vai chegar até 1.000 gramas de carbo. Mano, 1.000 gramas de carbo é 4.000 calorias só de carbo. Só de carbo. Fora a proteína, fora a gordura. Tipo assim, 7.000 calorias no dia. E aí, beleza. A gente começou a fazia 3 dias baixo, 1 dia alto. Aí 3 dias baixo, 2 dias alto. Aí depois 3 dias baixo, 3 dias alto. E ele foi fazendo isso. Teve vezes eu fazer tipo 4, 5 dias alto e 2 baixos. Por quê? Meu corpo estava respondendo muito bem. Você entendeu? Tipo assim, eu fazia o carbo alto, acordava mais leve. Carbo alto de novo. Fazia o carbo alto, acordava mais leve. Carbo alto de novo. Fazia o carbo alto, acordava com o mesmo peso. Carbo alto de novo. No outro dia acordava mais pesado. Beleza, carbo baixo. Então ele encontrou uma linha ali que, tipo assim, tanto no carbo baixo quanto no carbo alto, eu tava perdendo gordura. E isso foi o segredo dessa preparação. Como ele fez isso? Não sei. O cara é foda. Por isso que é o Yoda, né, você cara? Entendeu? O cara é foda. Então, assim... E eu acreditei totalmente no processo. Fiz aquilo ali. Porra, pra mim... Mano, 300 gramas de carbo... Eu não passo fome hoje. Minha preparação inteira eu não fiquei com fome, cara. 300 gramas de carbo é o que a galera come... Talvez num dia de carbo alto. Muitos dos atletas. Sim. Entendeu? É 1,4 kg de arroz. Se for comer tudo de arroz. Porra, como que você passa fome com 1,4 kg de arroz? Não tem como. Passa. Entendeu? Então, ele achou essa linha, a gente veio nessa linha, essas 12 semanas de preparação, a gente está na 10ª, vai dar 14, a gente está na 10ª semana de preparação. Mano, a preparação toda assim, ó, perdendo gordura, ganhando massa, perdendo gordura, ganhando massa. Que louco. Agora, lógico, a gente não tá ganhando massa, mas é o que ele falou, nós estamos preservando a massa e perdendo gordura. O que ele falou foi o seguinte, pessoal, chega a um determinado momento assim que a gordura corporal já tá baixa, e aí você não consegue continuar ganhando massa, mas você consegue manter essa massa e aí você vai só descendo a gordura depois, né? Então ele achou ali, mano, uma linha de déficit, velho, que foi assim, perfeita. Eu até falava com o Pinduca, mano, o Pinduca ficava louco, mano, eu sou fã desse cara, né? Puta que pariu, ele é foda. Então, tipo, isso foi muito foda dessa preparação. Esse cálculo que ele fez que foi fenomenal. E é legal que ele falou também que aquele off que você dá um blastzão e ganha muito peso, ele não é sustentável, né? Porque o sistema digestivo começa a apitar, né? O corpo não fica funcional. Você para de absorver nutriente, né, velho? A partir do momento que você sobrecarrega ali, você para de absorver nutriente. Então, acontecia isso comigo. O que acontecia? Chegava o off... O corpo entra na defensiva, né? Entra na defensiva. Não era... O Cris não me orientava muito no off. Então, o que eu pensava de off? Mano, tem que comer o máximo possível. Vou comer. Só que 2 semanas comendo, na terceira você já tá todo fodido. Não andava mais. Não andava. Aí você andava 2 semanas pra trás. 2 semanas pra frente, 2 pra trás. 2 pra frente, 2 pra trás. Então, o que ele fez? Falou, não, ó, é assim, ó, vamos fazer... acrescentando calorias aos poucos, até que a gente chegou num tanto de calorias que estava indo muito bem, estava absorvendo e tal. Fazia alguns dias de carbo baixo, alguns dias de carbo baixo no off-season não é tão baixo, Sim. mas abaixava um pouquinho ali, entendeu? Você ciclava o carbo. E eu dava uma ciclada no carbo. E na preparação também. Então, assim, e cardio, né? Cardio eu tô fazendo 25 minutos por dia. Eu costumava fazer 2 horas de cardio. Em prep. Em prep. 25 minutos? Caralho.
25 Mas é o minutos. que? É um Nossa, hit de pouquinho. 25? Ou... Não, eu faço 25 andando, só que eu mantenho ali a minha frequência acima de 140. Entendi. Entendeu? Então é um passinho... É um passinho Tipo, apertado. inclinada no 3 ali a 6 por hora. Entendi. Mais apertadinho. Mas Apertadinho. Normalmente fazia 5, 1 hora, 5. Prefiro fazer 25 minutos a 7, Sofrer mais... sofrer do que ficar ali na esteira, entendeu? Então, tipo assim, todos esses detalhes que ele trouxe de novo para minha preparação me ajudou. Por quê? A partir do momento que você não se desgasta tanto no seu cardio de manhã, sobra mais energia para você treinar. Você treina com mais peso, você gasta mais caloria. Aí você pode fazer o quê? Acrescentar mais calorias na sua dieta. Então hoje eu faço 25 minutos de cardio de manhã, treino e à noite treino pose. Então, dependendo do treino de pose, é um cardio, é mais do que um cardio até. Então, tudo isso é uma soma que ele fez e que está funcionando muito bem. E na parte de alimento, ele te passou alguma coisa diferente do que você fazia? Tipo de alimento? No começo ele me passou alguns alimentos fermentados e tal, que era para melhorar o meu intestino. Mas aí a gente acabou descobrindo que esses alimentos não faziam bem para mim, por causa da estamina. Da parada que você falou. Mas, tipo assim, não tinha como ele saber também, entendeu? Claro, É lógico. que na visão geral, são alimentos em que uma pessoa normal ajuda na flora intestinal. Só que no meu caso não estava me ajudando. Também não estava atrapalhando, mas são alimentos que hoje eu tirei da minha dieta. Então, depois que eu fiz todos os exames e tal, eu falei para ele, ó, eu posso comer isso aqui, como que a gente vai fazer? Ele falou, não, tá tranquilo, vamos fazer isso, isso, isso. Então, tipo assim, hoje que eu resolvi esse problema, que eu não tenho mais informação, nada, porra, eu posso fazer um dia de carbo alto tranquilo, colocar hambúrguer, colocar o que quiser. O que quiser eu posso comer. O que você não pode comer? O que é o que dá pra te tirar? Tomate. Tomate, mano. Tomate é terrível pra mim. Assim, na teoria são muitos alimentos que eu não posso comer. Os piores. Mas, limão, abacate, tomate, banana, morango, feijão, repolho, várias coisas que eu não posso comer, mas o tomate é o pior deles. Pra mim, o tomate é o pior deles. Então, assim, só que, por exemplo, isso quando eu tava muito inflamado. sim, entendeu? sim. Uhum. Agora, tipo, se eu comer um ketchup, alguma coisa assim no hambúrguer, não vai me dar nada. Porque eu não tô inflamado. O ambiente tá... Talvez vai machucar ali um pouquinho, só que beleza, no outro dia vai recuperar e já era. Não é todo dia ali inflamando, entendeu? Então por isso que tá funcionando muito bem, porque meu corpo tá sendo capaz de absorver tudo que coloca pra dentro. Como é que tá a sua dieta hoje? Consegue falar um cardápio assim? Basicamente, tapioca e ovo de manhã. Quer saber quantidade ou não? Quero. Quantidade, É 120. tanto assim? Você... Não, Então. é 120 de tapioca, 5 ovos. vem um pouquinho mais pra Uma frente, dose só. de whey de manhã. Aí depois, isso carbo baixo, tá? 250 gramas de arroz, 300 gramas de frango. Aí mais 250 gramas de arroz, 300 gramas de frango. Aí pós-treino tem um shake de 80 gramas de farinha de arroz, mais 60 gramas de whey, glutamina, creatina. Depois tem a refeição pós-treino, que pode ser batata ou arroz, mas normalmente eu escolho arroz, que são 200 gramas, mais 300 gramas de proteína. Aí depois tem mais uma refeição de 200 gramas de arroz, mais 250 gramas de proteína, e aí é o último que eu faço de omelete. Então, basicamente, carbo baixo. Carbo baixo. Aí carbo alto é 180 gramas de tapioca na primeira, na segunda 500 gramas de arroz, na terceira 500 gramas de arroz, na quarta 500 gramas de arroz. E acrescento mais algumas frutas, tipo pêssego, alguma coisa assim, que é pós-treino. O shake pós-treino é 120 gramas de farinha de arroz. Aí a penúltima refeição eu coloco arroz e mandioca, 300 e 300. E aí a última refeição mais 500 de arroz. Comida, hein? É comida pra caralho, velho. Porra. Isso é o carbo Comida de- alto. Aí tem o high carbs, que é acima disso. Aí eu faço essa dieta e adiciono mais 500 gramas de carbo de qualquer comida que eu quiser comer. Qualquer coisa. De Quiser prep, comer. isso de prep. Prep, agora. Eu acabei de fazer Caralho, anteontem. Eu fiz um vídeo, tá lá no meu canal. Aquele de 4 quilos, né? Foi o que você falou? Tem 1000 gramas de carboidrato. 1000 gramas, desculpa. 1000 gramas de carboidrato. Tá lá. Nossa. Pinduca comentou que você chegou numa fase da preparação de off que você estava suplementando de madrugada, estava tomando banho de tava madrugada. comendo de madrugada. Eu lembro Old isso, school, né? eu lembro isso do comentário do Neil com o Flex, do Flex suplementando de madrugada. Pergunta pra ele que essa tática old school. Pergunta pra ele
qual que era a dieta que ele fazia em preparação que vocês vão ficar malucos? First of all, your first question. What diet did you do at your preps? The famous diet you did in your prep. When I was Yeah, competing? yeah. Well, you were doing- Let's go. Okay, let me just say this. It's not for everyone. No, it's not for everybody. But also understand, my diet suited me. I didn't eat these foods because I desired them. I ate these foods because they work for me. Yeah. Yes. A dieta dele, ele falou que ele não comia essas comidas porque ele queria comer essas comidas, porque The funcionava pra perfect ele. diet, okay, and the perfect macronutrients are food types which allow that process of in a cutting phase to lose body fat and support anabolism. So when I was an athlete in the UK, there's like a cereal biscuit. It's called Weetabix. Weetabix? Okay? Weetabix. It's like a cereal biscuit. Cereal. Biscoito Okay. cereal. É, né? cereal. So I would have 3 Weetabix. I would have half an apple, half a banana. I'd have a low-fat yogurt. I'd have about 350 ml of skim milk, low-fat milk. Well, because I won't remember. So, uma meia banana, meia maçã, 3 biscoitos desse de biscoito cereal, 350 ml de leite. ml de desnatado, leite, né? desnatado, yogurt, right? Iogurte. Yeah, low-fat yogurt. Iogurte Natural yogurt. natural com Yeah. baixa gordura. Yep. And about 45 to 50 grams of protein from a really high-quality whey protein. Então, 50 gramas de 50 proteína. gramas de De whey, proteína. né? No That was caso. meal 1. Meal 2 would be 4 pieces of bread, which I used Refeição 2, por exemplo. which I used to cut myself. 4 pedaços de, Okay. de pão. And then I would toast them. I'd have a tin of tuna. Latinha de atum. Atum, é. I'd have 2 slices of this like big honey roast turkey breast. It was 100% meat, turkey meat. 2 pedaços de peito de peru, só que o peito de peru lá era do peito de verdade, né? Não era É, igual o de peito. verdade. Tomatoes and cucumber in it, so it'd be like sandwich. Sanduíche. No, Tomate, no é, sauces, tipo tomate. just plain. And then I would have about 50 to 75 grams of fresh pineapple. That was meal 2. 75 gramas. 50? Não, 50 a 75 gramas de Abacaxi. abacaxi. And then meal 3 would be 250 grams of cooked weight white potato, 200 grams of cooked weight turkey, 250 gramas de batata, 250 gramas de turkey, né? Que é peru. nosso frango about aqui. 100 grams of broccoli, and then an apple. Brócolis e abacaxi. My Não, next maçã. my next meal would be exactly the same as meal 1. Aí repete a refeição 1, que a gente já Refeição um. falou. Okay. Then I would train probably like 2.5, 3 hours later. Straight after training, I would take about 90 to 100 grams of super fast digesting carbs. Depois do treino, Back then, it was 90 gramas de carbo Absorção de rápida. shake, é. back then it was maltodextrin, malto. and about 30 to 35 grams of like a whey protein, and about 5 grams of creatine. 35 Mais de whey, 5 proteína. de creatina. About 45 minutes later, I would do a meal replacement, which is probably like 25 to 30 grams of carbs, 25 to 30 grams of protein. Aí ele fazia mais uma refeição que tinha cerca de 25 gramas. 25 only? 25? About 25 grams of protein, 25 grams of carbs Uh, in that meal De replacement. macro, né? Ele tá É, falando. de macro. It was tá a falando de meal macro. replacement drink, yes. É tipo um... It's Like- macro, right? It's the macro É profile. macro, né? 24 gramas de proteína de macro, né? Tipo um filé de frango, né? Mas filé de era frango e tipo meio. uma refeição replacement que ele fala, tipo uma refeição intermediária. Sim. So it was at the Um time. lanchinho, um lanchinho. At the time, it was a product called Matrix. Main tracks. Yeah, it was a Matrix. huge. Yeah, it was a very popular brand years and years ago. Você lembra que ela Lembra do Myoplex? era isso aí? É, Yeah, Myoplex. very much like Myoplex. Yes, very much like Myoplex. Then an hour later, I'd have my next meal, which would be 250 grams of white potato, 100 grams of broccoli, 200 grams of cooked weight batata. turkey, a piece of fruit, and another yogurt. Mais um iogurte, né? Iogurte é o grande, tá? Não é... Não é iogurte Pequenininho, natural, não. né? Pesado, hein? É tipo de 15 ml. Ah, aquele de bebê mesmo. And then before bed, exactly the same meal as meal 1 again. E mais uma vez a refeição. Com iogurte. Caramba. Seu off Okay. dele, o off-season? Não, em preparação. em This prep. is this is contest time. Conta. This is guys. I am looking at you and telling you this is what my diet was like. Wow. Okay, all I was doing at the time as well is 20 minutes of cardio every morning, but it was a fast walk
flat walk. It wasn't up hills, it wasn't up mountains. 25 de cardio andando em linha estreita. And I never once missed a cardio session, and every single cardio session was outside. I used to get up at 5 to 6 in the morning. I used to literally get up, I'd piss, I'd put my clothes on, I'd drink a little bit of water, and I'd be out the door by 6:10. I would be back at my house by 6:30, between 6:30 and 6:32. Ele falou que ele nunca perdeu uma sessão de cardio e todas ele fazia outdoor. Fora de casa. Ele comentou os horários que ele saía e entrava. My water consumption was exactly 6 liters. 6 litros de água. Plus, I would have water, during when I was training and in my post-workout shake. So it was probably like 6.5 to 7 liters of water maximum. And you didn't wake up to do a protein shake or something? No, hold on. Calm, All right, calm. hang on. So that would be my starting point. Okay. And I would always start my diet at I'd start my diet 14 weeks out from the show. But Começava a dieta 14 semanas antes. But to eat that quantity of food at the beginning was super, super hard because in the off season I wasn't always structured. So eating those extra quantities of food, it would take time. So I would basically be putting food in my mouth, chewing it, swallow it down with water. So for the first sort of 5 to 7 days, it would be a real struggle to get that food quantity in. Ele falou que as primeiras semanas era muito difícil de comer. Ele mascava e usava a bebida para empurrar para dentro a comida, porque era bem difícil de adaptar no começo. Nossa, muita comida, né? And then, it's a lot of food, yeah. Yeah, but that's the starting point. Esse é só começo. But what would happen, I would wake up obviously in the night probably 3, 4, 5 times to pee, yes? I'd literally pee, go back to bed. But then, no banheiro de noite 4, 5 vezes. But I had to weigh myself 3 times a day. I had to weigh myself first thing in the morning, when I came home from work, before I trained, and before I went to bed at night. Because once my metabolism was cleansed and when my digestive system was cleansed, which would take about 5 to 7 days, and my metabolism would upregulate itself, I would burn for those calories like crazy. So what would happen is I'd start my prep at, say, 14 weeks out, that diet. I start a deficit at 12 weeks out. But that deficit would naturally happen, not because I removed food, but because my metabolism would upregulate itself. Okay? Então ele começava 14 semanas antes. Essas 2 primeiras semanas não tinha déficit, né? Porque o corpo dele o sistema digestivo dele estava se adaptando. Uhum. E ele... O que mais ele falou Ele falou que ele... Que 2 semanas depois o corpo dele entrava em déficit, mas não era porque ele reduzia a caloria, porque o metabolismo dele acelerava. And then what would happen maybe... Ele falou que ele se pesava 3 vezes no dia. De manhã, depois do treino e antes de dormir. So at 10 weeks out from the show, I'd have to add an extra meal. So when I woke up in the night, I would have the same meal. Meal 1, okay, which was milk, fruit, my protein powder, and my cereal. Então, por causa desse déficit, 10 semanas depois, faltando 10 semanas pro show, ele adicionava mais uma refeição e como ele aproveitava ele acordava tantas vezes para ir no banheiro, ele colocava a refeição 1 de novo na madrugada, que é a proteína, o biscoito, a banana. Que é rápido. rápido. É uma refeição rápida. Que tinha que acordar e preparar. Dá para deixar ali na cabeceira. Pronto ali, leite, whey, fruta e a tostadinha ali, já era. About 2 weeks later, my metabolism would be even faster. So as I got leaner, my metabolism would upregulate itself. It didn't downregulate itself at any time. And I feel a lot of people, what they do is in a situation because they think, I got to create a deficit, I got to pull calories. Mm-hmm. They don't understand that they need those extra calories. And you can't compare you against somebody else. It's irrelevant. You can't think, well, that guy is doing this diet, so I have to do the same. So I would add an extra meal in. So I'd go from 7 meals to, from indirectly 7 meals because it would be 5-6 meals plus the meal replacement. And don't forget, that doesn't include my post-workout shake. But I never, ever include pre-workout and post-workout supplements as meals ever. They're essential elements which are based around your training because on non-training days, you wouldn't have those, yes? So what happened, I would indirectly be having 7 meals to start. I'd add an 8th meal, I'd add a 9th meal, and I would eat up to 10 meals, 4 through the night
and 4 through the night, actually 11 meals, include my meal replacement. Caralho, O total dava 11 refeições. 11 refeições. E ele falou que não conta o pré-treino e o pós-treino. Não conta porque isso você não dá pra pôr isso no seu programa de dieta, que dia que você não treina, ele não existe. Então, em vez de ele fazer o contrário, que é ir reduzindo a quantidade de refeição, ele acelerava o metabolismo dele e ia aumentando a refeição. E mesmo assim se mantendo em déficit pelo quanto que o metabolismo dele estava... Ele não mudava a dieta para ter déficit. Ele acelerava o metabolismo. Acelerando, e aí ele colocava mais calorias. You said you had 4 meals at night? 4 meals at night. After while you woke up to go to the bathroom? I'd wake up because I'd need to pee, but I would be starving. I knew when I needed food as opposed to wanted food. But you woke up 4 times to eat? Yeah, 4 times to eat. Meu Deus, ele 4 times to eat. Ele acordava 4 vezes na noite para comer. Na verdade, ele acordava 4 vezes para ir no banheiro. Sim, comia. Ele acordava comer. com muita fome, ele sabia, eu tenho que comer, porque se eu não comer, eu vou acordar mais leve. And how was your sleeping quality? Like my sleep was fine. Yes. Because I would wake up and I had to pee anyway because I was drinking so much fluid. So I wasn't necessarily waking up because I was hungry. I'd wake up because I needed to pee, and then my hunger would kick in. But just understand, guys, I was fucking disciplined. I knew when I needed to eat, and I knew when I didn't need to eat, because everybody can feel hungry at times, okay? But there's a difference between knowing that hunger. You're going into a catabolic state, and you don't want to ever be in a catabolic state, because you're going to be in a catabolic state if you're really pushing yourself in the gym. And you really want to stay away from that environment as much as possible. And I only train 4 days a week because I worked so many hours. I had 2 kind of full-time jobs. So I used to do back and biceps together, chest and triceps together, shoulders and calves, and thighs and hamstrings. But I was also very fortunate. My back was a crazy, super responsive muscle group. My arms were a super crazy responsive muscle group. So I only did like 14 sets for back, maybe 6 to 8 sets for biceps. Chest would probably be 14 to 16 sets. Triceps would only be 6 to 8 sets. I didn't have to do, a total lot of volume. It wasn't a high volume training. I would manipulate my training style from very low repetitions, like kind of Dorian stroke, Mike Mensa. But I would only train like that for 2 to 3 weeks, and then I would have to increase my reps because otherwise tendonitis would start getting very bad. So I had to cycle my rep ranges based around injury prevention. But I didn't realize when I was training like that, there were multiple benefits with microcycling your training. And obviously now I understand so much more because of obviously the research that I've done. Ele falou que na verdade ele não acordava para comer, né? Foi o que o Brandão falou. Ele acordava, como ele tinha aqui no banheiro, ele ia no banheiro de qualquer jeito, ele aproveitava e comia, mas ele deixou claro que ele era extremamente disciplinado, né? Que ele entende muito bem a diferença de quando ele precisa comer e quando ele quer comer porque ele tá com fome. Então ele se programava para aproveitar essas idas no banheiro e fazer as refeições. Ele deixou claro também que ele treinava 4 vezes na semana só, que é incrível também, né? Que é incrível. Nos anos 2000, né? Tava em alta o treino do Dorian. Ele falou que era parecido com o treino do Dorian e ele, não só por isso, ele trabalhava muito. Então era difícil dele conciliar ali a parte da musculação. E, cara, tipo assim, ele fala assim, pode até parecer, né, coisa de louco, mas, mano, eu nunca fiz uma preparação com tanta comida igual essa. E eu achava que eu comia pra caralho em preparação. Né? Porque tinha uns dias lá que colocava cookies, a porra toda, mas, mano, nunca fiz uma preparação com tanta comida igual essa. Então, assim, eu vejo que isso vai dar diferença. Você entende? Porque não tem como não dar diferença. Mano, eu passava fome, fazia cardio pra caralho. Usava T3 lá na tampa, tipo, começamos a T3 agora, 12 miligramas. Entendeu? Então, microgramas, né, na verdade. Assim, são várias coisas, muita coisa diferente, muita coisa. Mas você tá fazendo essa refeição noturna ainda, não? Não, agora não. Não tô acordando, acordo uma vez só pra ir no banheiro. Mas não tem essa necessidade agora, porque a quantidade de calorias que eu tô ingerindo durante o dia tá sendo o suficiente agora para me manter estabilizado. Não tô com o corpo fora de equilíbrio, eu tô com o corpo bem equilibrado. Então eu sei que da noite pro dia eu perco ali cerca de 1,5 kg, 2 kg, mas é pura água. Sim. Entendeu? Suo muito durante a noite e acordo para ir 1, 2 vezes no banheiro. Então não tem a necessidade de acrescentar ali
esse shake ou qualquer comida que seja. Mas o shake não era porque os old school faziam isso aqui, mas era porque eles não queriam catabolizar de noite, né? Não existia na época caseína, albumina. Meu tio é dessa época, ele deixava o frango na cabeceira pra acordar de madrugada e não catabolizar, comer. Não era por isso, era só uma conveniência pra Não, conseguir... era uma conveniência pra adicionar mais calorias. Mais caloria e naquele mais momento fracionado. que eu precisava, entendeu? No dele não, no dele era necessidade de colocar mesmo aquelas refeições. O meu era para acrescentar mais calorias em um momento em que eu tava precisando, porque meu peso estava baixando muito durante a noite. E aí começou a estabilizar com essa refeição intermediária à noite, né? Que louco. Louco, né? É muita coisa. Bodybuilding são vários detalhes. Você não tem problema de refluxo de comer e deitar assim? Tomar um shake, uma parada e deitar logo depois? Tenho. Mas, tipo, eu tomava o shake, colocava o mínimo de água possível, comia banana, e aí o que eu faço? Eu não gosto de deitar 100% reto. Eu deixo os travesseiros meio assim. Então, isso me ajudou bastante. Mas... Já é costume meu, entendeu? Aquele travesseirinho anti-refluxo ou normal não, mesmo? Não, normal mesmo. Normal? Eu coloco 3 travesseiros, né? Porque a hora que deito, o bicho afunda. Só que eu gosto de ficar com a cabeça pro alto. Chorar. Assim. Eu sempre gosto de ficar com a cabeça mais alta do que meu estômago, assim. Levemente inclinado, assim. Levemente inclinada. Desde sempre. Aí eu, né, depois de 1 hora, eu começo a virar de lado e tal. Mas eu durmo bem, assim. Não me atrapalhava. Pelo contrário, fazia eu dormir mais ainda. Você dorme inclinadinho também, vizinho? Durmo só de lado. Só de lado? Mas retão assim ou tem um travesseirinho inclinado? Você dorme com o ombro assim? É assim, mas com... Porra, mas é ruim, não é? Não, eu gosto de usar um travesseiro fino. Não gosto de travesseiro alto. Travesseiro alto me incomoda. Só travesseiro bem fininho. Eu não gosto nem de travesseiro direito. Mas eu dormi... Se coloca travesseiro fino, fica muito assim. Porra, 3 metros de ombro pra chegar no travesseiro. Mas a diferença, mano, dessa preparação é... Não tem como falar, isso aqui é a diferença, porque são muitas coisas. Muitas coisas. Muitas, mano. Tô muito animado com essa preparação. A parte do treino, ele não orientou nada, porque ele tem, né, um programa de treinamento muito famoso, né, muito conhecido. Então, o que a gente fez com o Pinduca já utiliza algumas coisas do treino dele. Só que a gente não utilizou totalmente porque não estava funcionando muito bem para mim. Tava um volume muito alto de treino. E aí a gente passou para ele e falou, ó, tô perdendo muito peso durante o treino, tô perdendo pump durante o treino porque tá ficando muito tempo na academia e tal. Falou, Rafa, então vamos mudar, vocês mudam. E a gente começou a fazer, e ele começou a ver o resultado. Então tudo que a gente foi fazendo junto com o Pinduca, eu fui mandando para ele. E ele chegou aqui, tá tudo anotado lá. Então ele sabe exatamente o que a gente fez, os exercícios, série, o peso, e viu a evolução no físico. Então não tinha porque ele falar, igual agora, nessa fase final, ele falou, preciso que vocês adicionem isso, isso e isso. A gente adicionou nos treinos, entendeu? Agora ele chegou aqui, eu falei, fica à vontade, a gente quer aprender com você. Ele dá um norte, dá uma a gente orientação. tá fazendo isso, 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 mas se você achar que a gente tem que fazer qualquer coisa diferente, fala. Então na segunda-feira agora nós vamos treinar a perna. Ele falou, Rafa, nós vamos fazer um treino diferente do que você vem fazendo. Então, beleza, nós vamos fazer. Ele vai colocar lá e nós vamos aprender, tá ligado? Foi o que eu falei, Pinduca, mano, o nosso negócio tá funcionando muito bem. Só que assim, o cara é o cara que chegou lá, campeão 10 vezes. Então, nós vamos aprender com ele. Maestra ele. E ele é muito aberto. Então, tipo assim, ele fala, se você não gostar de alguma coisa de um exercício que eu te passar, alguma coisa que você achar que realmente não funciona pra você, você me fala, a gente muda, não tem problema com isso. Eu quero fazer o que é melhor pra você, não o que eu acho que é melhor pra você. Então, eu posso te propor alguma coisa e você fazer e não sentir, e aí você me fala, a gente troca. Pessoal, tô perguntando, né, porque não sei se todo mundo sabe, o Neil ele criou uma metodologia de treinamento, né, Vizinho? I3T. O Y3T, né, o Y3T, que é basicamente uma divisão de 3 semanas. Você chegou a fazer já? Testou já a fazer? Já testei, o Jurlan já testou. Então é um programa de treinamento muito bem avançado. É ondulatório, né? É ondulatório. E eu perguntei pro Rafa se ele estava seguindo, né? A gente fez ondulatório, a gente só não fez a quantidade de feeder sets que é proposto, porque o feeder set dele a gente prefere utilizar essa energia para colocar no set de verdade. No working set. No working set, entendeu? Para colocar mais peso no working set. Então foi isso, basicamente essa troca que a gente fez. Neil, I was asking him about the training because I was just explaining to everybody. You have a very famous program, training program, right? That's
Y3T. Yep. And do you recommend this for all your athletes or just a part of it? What is like, how do you coach your athletes in the training? Okay, so it depends on whether on the road. So when you're on the road and you've obviously got travel commitments, it's not possible to have a set training program because in a lot of cases, you don't always have control of your diary. You don't have control of the gyms you go to. You don't have control of obviously the equipment that you have. Yes. So a lot of the time when the guys are in the off season and they're traveling, they're going to be freestyling. So basically they're obviously going to select exercises that they're able to do in that environment. But contest time, I design their programs based around the exercise selection that I feel is going to maximize the best result. So for me, what does that mean? There's always going to be compound movements in there, which are going to be focal movements. I try to base as much low rep training as possible into their training programs so that we can maximize type 2B muscle fiber activation, large motor unit recruitment, and try to keep optimal with myofibria hypertrophy. Okay. However, that being said, there's going to be times where we're going to be microcycling where the rep range will increase. So we're going to be hitting a different type of microcycle with the rep ranges, going to hit different muscle fibers, different energy systems. So their training programs are always going to be based around each individual, where they are. And their training is going to change very slightly as we go through different phases of training. One, obviously, for injury prevention. But also that we're trying to maximize the response and that we're where we are. And then I will manipulate potentially their macronutrients based around their training style as well, because their training style and their exercise selection and their rep range is indirectly going to create a bigger deficit or allow them to be in a more positive environment for recovery. Ele falou que, primeiramente, ele falou que para quem é um atleta que está sempre viajando, sempre se deslocando, esse programa não funciona, né? Porque ele é um programa que você tem que seguir exatamente lá os tipos de exercício, o tipo de máquina, tudo. Então, para atletas que estão na rua, né, entre aspas, assim, não funciona. Mas que ele falou também que ele é um programa muito ondulatório, então tem fases com mais volume, menos volume. O programa insiste, né, uma semana vai focar em um tipo de fibra, na semana em outro. E uma mais repetição, mais repetição, carga. É que, na verdade, existe várias variações, né, dessa metodologia de treino várias, dele. São várias. É. E a gente utiliza algumas no nosso treino, entendeu? Então, porra, olha que da hora. A gente chegou lá pra treinar e ele sabe que o Pinuco tá me ajudando. Claro. E ele viu a evolução. Então a gente chegou lá, ele gosta de treinar com o atleta quando ele vem treinar. Da hora. Ele treinou comigo. Ele Acompanha bem? Acompanha, não com o mesmo peso e tal, mas o bicho é raçudo e forte, velho. Então, é forte. Porque as fotos dele antigas é forte pra caralho. Já vi ele treinando com o pessoal lá. É forte. E ele falou, Pinduca, você vai puxar o treino. Que da hora. O Pinduca olhou. Eu? Meu Deus do céu, tô vivendo um sonho. Então, porra, do caralho, tá ligado? O respeito, foi o que ele falou. Chamou a gente lá pra conversar e falou, Pinduca, nós vamos trabalhar como um time. Então, eu respeito você, você me respeita e nós estamos trabalhando em prol da evolução do Rafa. Então, o que você achar que não tá funcionando, me fala. O que eu achar que não tá funcionando, eu te falo. E a gente vai criar um ambiente propício para continuar tendo essa evolução. Que da hora. Que da hora. Mas sorte que ele não fala português, senão eu tava fodido. He's saying that you're lucky to not speak Portuguese because Pinduca is known to... He likes to talk. Okay. He likes to talk. What do you think about his work with Rafa? He's done a great job, guys. You know, like, he's definitely brought another dimension, I feel, into this prep in a very positive way. I think it allows Rafael not to have to necessarily think so much, because I think it's very easy for athletes to overanalyze sometimes. And in some ways that can be a good thing, but it's very easy to make bad choices at times, right? So I think that having a trainer which is experienced enough and also is very much in line with understanding his body in that moment in time, because I don't always have, so even though I may program a program, I will always say to my athletes, if you step in that gym environment and at that time you know that the exercise selection
is not appropriate on that day, you need to make changes. It's no different than your diet. If you feel that you need to do less cardio one day, you have to be sensible enough to say, I can't do cardio today. And you may say, well, I'm 6 weeks out from a show, or I'm 3 weeks out from the show, I have to do this because everybody else is doing it. No, you shouldn't be doing something that's not necessary in that moment in time. So to answer your question, you know, he's definitely a really positive piece of the jigsaw within, you know, this picture that we're looking to create. Falou que o Pinduca é uma peça importante, né? Porque é um privilégio para o Rafa não ter que pensar muito, né? Porque às vezes o atleta ele quer ficar muito preocupado no que fazer, e o Pinduca é o cara que tá ali para, tipo, não deixar nem pensar, faz, acabou. Só vai lá. Não, eu confio assim 100% no trabalho do Pinduca também. E eu conheço muito bem meu corpo, e eu sei o que funciona também pra mim, o que não funciona. Eu falava, ó, isso aqui não tá funcionando, vamos trocar. Entendeu? Então eu sempre fui dando meu feedback e, cara, ele foi ajustando e foi indo perfeito. E ele falou que é muito legal essa habilidade, que é que nem a dieta, né? Você tem que ir olhando e mudando, olhando e mudando. Porque às vezes o cara chega pra treinar e fala, puta, hoje então vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito. Então tem que ter esse feeling, né? Pra fazer essa manipulação, né? Você é uma pessoa cada dia, tá ligado? Às vezes você se programa pra fazer um treino, você chega lá, velho, a hora que você pega na barra, fala, puta merda, não tô naquele dia hoje, tá ligado? Tenta fazer e não vai. E às vezes você chega lá despretensioso e, caralho, é um dos seus melhores treinos, entendeu? Então, tipo assim, cada dia é um dia. Você tem que aproveitar ali e tirar o 100% daquele dia. É o que o Pinduca fala. Já cheguei lá pra treinar, porra, com quebrado, com dor de cabeça, com sono, várias coisas. E ele falou, Rafa, nós vamos tirar o 100% de hoje. Entendeu? Você vai ver, o 100% que nós vamos tirar hoje vai ser tão relevante quanto o 100% que a gente tira no outro dia que você tá muito bem. E foi isso, aconteceu um dia que eu não dormi bem à noite, tive uma insônia lascada à noite, e aí cheguei lá e falei, Pinduca, porra, hoje eu não tô bem, cara, não dormi e tal, provavelmente tô fraco e tal. Beleza, a gente fez um treino de perna, que foi metade das minhas cargas, só que a gente fez um tipo de treino em que eu atingi o meu 100% daquele dia, e no outro dia eu tava fudido minhas pernas, tá ligado? Então você não pode ir com aquela mesma expectativa de pegar sempre o mesmo peso, porque não é a questão só o peso. É como você trabalha aquele dia, como você consegue atingir o seu 100% daquele dia. Entendeu? Então ter o Pinduca ali me auxiliando nisso foi muito bom. Fez total diferença pra mim. E no limite do que você consegue naquele dia, naquele dia. É diferente naquele dia, exato. Se você tiver num dia, cara, que você tá no seu 80%, beleza, o que nós vamos fazer para atingir esse 100% do 80%? Sim, entendeu? sim. É isso. Qual que é a expectativa dele com o físico do Rafael para Ohio e também para o Brasil? What are your expectations with Rafa's physique for Ohio and Brazil, Arnold? My expectations is for us to bring a very, very competitive physique to the stage, obviously, in Ohio. It's also going to be very interesting because the athlete depth and dimensions of the athlete are all very, very different. I have no doubts that with the added time that we have from the Arnold Classic, Columbus, Ohio to the Brazil, I feel that we're going to be improved. You think his best physique is going to be in Brazil or in Ohio? Yeah, I do. Yes, in I do. Brazil. Yes, because I tell you why is that when you get to a level of conditioning, and as long as you can stay in a high state of anabolism, you potentially get a more denser, drier looking muscle. However, there's a pivot point where it goes the complete opposite way, where you can't maintain that level of body fat percentage, if that makes sense. So I do feel that the look that we bring to Brazil will be improved from Columbus, Ohio. But I feel that we'll be able to carry on growing into the Brazilian show. And the reason I say that is because we can springboard off the Arnold to get kind of a semi-growth phase by upping calories to make sure that we don't go too much into a deficit, and then we potentially could grow into the Brazilian Arnolds. There's a possibility we could possibly feed into the show, but to be honest with you, because it's so far ahead, I don't tend to think so far ahead. So sometimes athletes will say, "Hey, coach, what am I going to be doing on
on Wednesday, and it might be Sunday, but like, I don't know, let's see what you look like tomorrow. You know, because once I started doing refeeds with Rafael, I remember him messaging me, and it was like, Coach, my weight is lower today. You know, we refed yesterday. My total macronutrients and carbs were this amount, and I've lost a lot of weight. It's like, yeah, because your metabolism just regulated itself. So, you know, maybe in his mind, and maybe at the time I thought, okay, we'll do 2 really, really high days. We ended up doing 4. You understand? Because his body was just dropping weight. He was getting more condition from it, but we need to get that fullness back, because what we were finding is that condition was slightly improving, but you started to get a flatter looking muscle. And I can remember we got to a point where he kind of said, I don't really like how I look today. As if like, I feel like, you know, I've lost that condition. It was like, yeah, give it 1 or 2 days and your condition is going to be very impressive. And it only probably took about 18 to 24 hours. And all of a sudden you got that conversion back, that little bit of water had dissipated, and he actually looked harder and drier than he did days and days before. So, you know, it's too far away, but I definitely see a more improved physique going into the Arnolds in Brazil, definitely. Então, resumidamente, ele falou que a expectativa pro Arnold Ohio e pro Brasil é alta, né? Só que ele acredita que o Rafa vai estar no melhor do físico dele no Brasil e não em Ohio, né? Aí ele explicou que chega a um certo nível que você não consegue manter aquela condição por muito tempo. Então, ele vai chegar bem no Ohio, né, Rafa? E aí, só que pro Brasil que vai dar apertada ali, ele né? falou tipo... que, na verdade, que você chega a um certo nível de condição e que se você consegue manter esse nível por um período maior, tipo da primeira preparação para a segunda, você acrescenta mais calorias e você vai melhorando a qualidade do seu músculo e mantendo o condicionamento, entendeu? Ele falou até que talvez entre até com um refeed, né? Alguns, né? Alguns refeeds. Ele falou exatamente o que eu te falei aqui. A gente chegou a fazer 4 dias de carbo alto, porque por causa disso, eu fiz carbo alto, peso desceu, carbo alto, peso desceu. Aí foi aumentando. Ele comentou também que tem atleta que pergunta assim, o que eu vou comer no dia depois do show? Ele falou que não existe isso, né? Tem que ver como seu físico ficou depois do show, e aí você vai... Aí você vai planejar o que você vai fazer depois. Ele é muito disso, né? Ele é atualização, planejamento. É o dia. Não... Mano, é todo dia. Se não eu mandasse todo foto pra ele de manhã, todo dia, eu não sabia o que fazer. Caraca. Eu senti um norte, mas aí de manhã ele batia o decreto. Não, continua o carbo baixo. Não, carbo alto. Carbo baixo. Explica pra ele que a gente tá falando que ele é muito essa questão de feeling. Yeah, we were talking about, you said like there's not a diet for post-show because you have to see how the physique looks, right? Yeah. And we were talking that you like always to look the physique and the plan. Look the physique and the plan. Yeah, you can't always do that, right? Because, well, I say you can. You can. Because with my athletes, when they go into obviously latter stages of prep, they're updating me every single day. And quite often they'll be like, Coach, what am I doing tomorrow? I'll be like, I don't know what we're doing tomorrow. You know, your total macronutrients are going to be the same food types. I'm not just going to change your foods, but I'm going to manipulate the amount of carbs potentially based around. I may manipulate and pull your cardio. So there's many variables, and some people will say that's not very, very professional. It's actually very professional, because you're making adjustments in that moment in time, right? I just actually looked at my phone. We're 8 weeks out from the Brazilian Arnold. That's really exciting for me. I don't look at that and think, oh my gosh, another 8 weeks. It's like, no, I'm extremely excited, because in my head I was just thinking, I'm sure we're probably like 7-8 weeks out. And then when I just saw, you know, the 8 weeks, because I just counted them, it was like, man, this is going to be very exciting, because I'm also looking forward to the process of learning his body. Remember, this is our first prep together. Yep. You know, this is not, you know, this is our first prep. And the dry and out phase may be incredibly different to what Rafael has done before, as well as the load-in. You know, everything could just be perfect and everything could just be incredible. It could be the fact that, you know, there's a lot of adjustments which need to be made. But I'm excited about the process. You know, I'm very excited about the process. And the fact that obviously Arnold's taking place here, obviously in 8 weeks' time. I'm super excited to be a part of that, because I've heard so many amazing things about that event. I've been here actually for the Brazilian Arnold's years and years and years ago with William, actually. Wow. Many years ago. Yeah, many years ago.
many years ago. It's 2013. I don't even know. I think it was a 13, long time ago. 13 or 14. Long time 14. ago. Que ano que o Bonac veio aqui? 13, não foi? Primeiro Arnold? Yeah, 13 about ou 10 years ago, Okay. right? 14. Yeah, it was quite some time about ago. 10 years ago. So I'm excited about the Arnold Brazil. I feel that the improvements will be definitely noticeable. Ele vai estar aqui no You'll be here for the Brazilian Yeah. Arnold? Oh, yeah. I'm actually going to be here Ele vai right comigo until... lá pro Ohio, a gente vai voltar Vai direto voltar. pra cá e vai ficar aqui. Ele vai ver a falou- loucura que é os brasileiros. Ele falou que viu, né? Não, You're gonna see what is a Brazilian passionate, how the Brazilians are passionate about bodybuilding. É porque no Rafa não estava no palco quando ele viu, né? Agora... You've never seen Rafa in Brazil in the stage. Yeah. The crowd goes crazy, crazy. He has actually pre-warned me in a positive way. They go crazy. Yeah. Então, resumindo, ele só falou que tá muito excitado, né, pra acontecer o Arnold Brasil e que realmente não existe isso de o que o cara vai comer amanhã. Ele tem que ver como o cara tá. E aí não é só comer, se o cara vai fazer cardio, se o cara o que ele vai treinar, tipo, o tipo de treino que ele vai fazer, o que ele vai comer. Aí ele até brincou, tem gente que acha que isso não é profissional. Ele falou, na verdade, isso é muito profissional, né? Porque é no feeling, né? No detalhe. Tem que ser muito bom pra fazer isso, né? Pra fazer isso todo dia é profissional demais, tá ligado? É muito menos profissional você passar o cara, ó, os próximos 30 dias você vai fazer isso aqui. Do que você todo dia tá ali, velho, falando que o cara vai fazer. É muita diferença. Pro atleta do seu nível tem que ser Tem que assim, ser, né? tem que ser. Você tá vendo a diferença agora, né? Não, Tipo, total diferença, velho. Total. Do um negócio realmente ali 100% direcionado. Pensado e calculado e vivido junto, tá ligado? Isso aqui, ó. Isso aqui não tem Não preço. tem preço, Isso aqui não tem preço. Nenhum treinador no mundo ia fazer isso. Vim pro Se o Brasil cara tá já- fazendo isso é porque ele acredita de Pode verdade, crer, tá ligado? pode Ó, deixa Explica isso eu, pra ele, explica. deixa eu avisar aqui só a galera de um bagulho que a gente vai fazer. Sábado que vem nós vamos fazer um workshop lá na academia. Pô, que foda. Que chama o High Experience. E aí a gente tem mais algumas vagas lá ainda para ser preenchido, poucas vagas, que vai ser basicamente a pessoa vai acompanhar um treino meu e do Nil, ele vai explicar tudo ali, como funciona a metodologia dele e tal. Depois a gente vai ter 1 hora de mesa redonda, a pessoa perguntar o que quiser sobre todo, qualquer assunto, os assuntos que vocês gostam. Já. E depois a pessoa vai poder treinar lá na academia, que a academia é fechada, mas o cara vai poder treinar lá. Então, se você tem interesse em participar desse workshop, eu vou falar o WhatsApp aqui que você pode entrar em contato, o André vai responder você. Depois a gente vai pôr na descrição aí também, tá? Consegue colocar? Depois a gente consegue. Peraí, deixa eu guardar que já coloca agora na descrição pra quem estiver assistindo Mas depois. o Pinduca vai estar lá, né? O Pinduca vai estar lá. Tá. Beleza, Então vale o ingresso, então pessoal. vale, aí vale. O Pinduca Então vai vai estar, nessa. com certeza. Pode falar, Gordex. É 11 95305 6751. 11 95305 6751. Chama lá e garante sua vaga. Fechou? Fala que veio pelo Monster que dá um descontinho. Dá descontinho, isso aí. Rafael, R$2 de desconto. Ele sabe que o Pinduca aqui é tipo uma lenda, né? Do físico. Eu tô tentando explicar pra ele. Ele não entende ainda, né? Traduz aí pra ele que o Pinduca é a maior lenda do fisiculturismo brasileiro mundial aqui na nossa terra. He's asking if you understand that Pinduca it's like the biggest legend in bodybuilding here in Brazil. Okay. People love Pinduca. People love Pinduca. That's cool. Anil, did somebody explain to you what means Pandora box here in Brazil? What is that? Pandora box? A Pandora box? Yeah. Pandora Okay. Yes. Okay. Yeah, it's just a joke that we make when we're going to ask about the hormone protocol. Okay. This is Pandora Box. Okay, Yeah. that one. Let's open the Pandora box. It's only half full. Yeah. Aqui a gente vai abrir a caixa de Pandora old school dele. Yeah. We're going to open your old school Pandora box. Okay. Your just kidding. Pandora box. Like I explained, in this show, we really talk openly about everything, even, the steroids protocols and everything. What you can say about the protocol of Rafa and how you're working with him in this sense? It's very different to what he was doing in the past. You okay for me to talk? Yeah, of course. Okay, so He doesn't have an option. okay, so If you want you to know, leave, Carrie? Okay, I'm gonna leave. okay. So I feel that what he was doing before wasn't excessive, but we've definitely reduced. It wasn't excessive. I don't feel it was excessive. Oh, got it, yeah. And that being said, anything is excessive, which is not necessary.
And unfortunately, you know, a big percentage of people, they get bad advice. Genetics play a massive role, unfortunately, guys and girls, when it comes to the ability of building muscle tissue. You just let me go translate because this is the important part. Yeah. Então ele falou assim que ele tá fazendo uma coisa muito diferente que ele vinha fazendo com o Rafa, que ele não achava que o Rafa tava fazendo nada em excesso. Tá vendo, seu cuzão do caralho? Esses espinhos, hein, Rafa? Isso aqui é o DHT, velho. Sempre tive desde criança. Mas aí ele falou uma frase legal, que assim, ele não achava que era excessivo, mas se tá passando do necessário, não deixa de ser excessivo, né? Então, tipo assim, se tá fazendo mais do que precisava, é desnecessário, é excessivo. Então, ele... essa foi essa primeira opinião dele. Please go on, Neil. Okay. Because the way that I look at things is that your body is like a sponge. So if you had a sponge, you pour water in it, there comes a point where it's obviously it's just going to disperse itself. It's just going to drip out, and that's how you have to look at your body. So for instance, if you're excessive or you're using more items which is necessary or dosages which are not going to be utilized, then you are indirectly self-poisoning yourself, right? So your body is going to fight against that process to try and self-cleanse itself. Thyroid medication with us is incredibly low. Very, very, very low. Então ele falou assim, ele antes disso, né, ele tinha falado também que o fator genético é muito importante, né, que tem cara que consegue trabalhar muito bem com pouco, e aí depois ele complementou falando que ele vê o corpo que nem uma esponja, né, que se você, joga muita água na esponja, tem uma hora que ela não vai absorver nada e o excesso não faz bem, né? Tipo, não vai ser benéfico, pelo contrário, pode trazer algum problema para sua saúde. Please go on. As far as, I'm not going to name compounds in total, but I would say our total compound amount is probably between 16 and 1700 milligrams. But that's over all compounds. Certo. Então ele falou que não vai citar os nomes, né, os nomes específicos das drogas, mas que gira em torno de 1,6, 1,7 grama. And of course, somando todos os componentes. Okay. Growth hormone is 6 units. 6 UDH. And he left. Eu tô dando risada aqui. He left. Okay. O cara que o Rafa quer dormir, libera ele. It's only breakfast, 6, right? Okay. No. It's 6 units of growth hormone. Por refeição. And then He said basically, to me to take 6 units. Yeah. yeah. You ask him for 6. Okay. You don't know what he's doing. but Right? I'd like to think he's doing what he's told. Yeah, I'd like to think he's doing what he's told. And then, I'm not an advocate of insulin, right? Let me just say that. I think that insulin is a fucking terrible hormone when it's used or misused. So Não é fã de insulina. Não sei tanta insulina dessa vez. Okay. Usava mais antes. Because I feel that people abuse it because they feel that it creates this muscle mass, and it's like it's a false environment, if that makes sense. However, we're using 8 units of insulin based around weaker muscle groups, just on certain training days. So, for instance, we're looking at 6. 8 units. 8 units based around training days on back days. Really back days more than anything else, because that's the area that we're looking to obviously make adjustments on. E did on hamstrings. Oh, and hamstrings, yes. Those are the two areas. 8 unidades de insulina em dia de posterior de perna e costas. Yeah. Os caras falaram para trazer a Karen aqui de novo. Ela vai falar can I say that I've seen a noticeable difference with using that? Not really. Not really. No way. No, I haven't seen a noticeable difference. And don't forget as well, we're obviously cycling carbs. So carb cycling is going to be based around, muscle groups and whether we need to refeed, etc. So as far as the total amounts of what we're using, they're very medium. Unfortunately, a lot of people listen to this will not believe anything I just told. For sure. I'm more than happy to talk about what I did as an athlete. You know what I mean? As opposed to what I do with my athletes, because ultimately that's a private subject within itself. But what I'm saying to you is, you can ask me any question about myself, and I will say this to you now: athletes and people around the world will never, ever believe what my athletes do. They will always never believe. So no matter how open, how honest, I could pull you up
stacks of athletes and say, this is what William was doing with me, people will never believe it. You know, they will never believe, because they will believe that, you know, in order to build that physique, or Rafael, they must be doing these crazy stacks. And that's not the case. Então ele falou que assim, que tá usando a insulina com o Rafa de forma moderada, mas que ele sinceramente não vê tanta diferença. Não gosta, né? Não gosta tanto. E ele falou que não importa o quanto ele falar, o quanto sincero ele quiser ser, qualquer um dos atletas que ele for abrir o protocolo, todo mundo sempre vai achar que é mentira, porque ele trabalha realmente com ele é uma quantidade média, né? O Neil é bem conhecido internacionalmente por ser um cara bem cauteloso, zeloso com a saúde. Explica para ele. He said that I'm laughing because the chat is asking for Karen coming here, because Karen came to me last time and she said everything I was doing. Karen, she doesn't let him lie. Okay. You know? He said that he believes because you're like internationally known for being a guy that really you're really worried about the health of the athlete, longevity and everything. Well, there's the aspect that I don't want to be playing God with people's health. Yeah. All right. And listen, that's a good phrase. There is no data to support the use or abuse of long-term anabolic use. All right. There are some incredibly knowledgeable coaches and doctors out there, far more educated than me, and when I listen to some of the things they do, it frustrates me. It doesn't scare me. It actually pisses me off, to be honest with you. It really does frustrate me, because anyone which has that little bit of magic, they're not doing what you think they're doing. What you know, they really aren't. So there's obviously the aspect of like, I don't want to play God with somebody's health, but also you have to look at the basic understanding of any chemical that you put into your body. If it's more than what can be utilized and processed in a positive way, then all you're actually doing is you're toxifying the body, which means that your physique is not going to look like what you want it to look like. It may be able to, you know, manage that for a length of time, but there comes a point where the physique goes backwards as opposed to moving forward. Nice. Ele falou uma frase interessante, Rafa, né, que ele falou que não gosta de brincar de Deus na vida das pessoas, né? Então, ele até comentou que não existe estudos, né, a longo prazo de altas e altas doses de hormônio. Então, acho que essa frase faz sentido, né? Ele não pode decidir se o cara vai viver ou morrer. Então, e ele fala que vê alguns colegas aí que os protocolos, ele não fica nem em choque, ele fica frustrado, ele fica puto, né? Porque ele também comentou que existe uma certa quantidade que depois disso para de ser efetivo e começa a ser tóxico, né? E na verdade essa toxicidade que você traz para o corpo piora seu físico em vez de melhorar. Então tem gente que acha que vai tomar mais, vai crescer mais. Na verdade tem um limite, né, Rafa? Que o cara vai começar a tomar mais e piorar o físico do que ele tinha. É exatamente o exemplo da esponja, tá ligado? Chega uma hora que não cabe mais água ali dentro, não absorve vai jogar mais, fora. Vai escorrer. Tá ligado? E se você deixar ali por muito tempo, o que vai acontecer? Ela vai começar a amolecer e vai desmanchar. É o corpo, tá ligado? Vai absorver até uma hora que ele consegue. Depois vai começar só a fazer mal pro seu próprio corpo. I have a friend that he used to be in 36 units IUs of growth hormone and about 4 grams of steroids. Yeah, I would be surprised. Yeah. I think you've met him already. Okay. Aprendeu com quem? Fala com quem ele aprendeu com os caras. Com quem que eu aprendi? Vendo quem? Os amigos dele, ele. Os amigos dele? Os amigos do Rafa. O Rossi veio aqui. He said that he learned this with his friends. Oh, right, okay. Who's his friend? Horse. Oh, right, okay. Yeah. Okay. It's a little bit too much, right? Yeah, it's excessive, guys. It's excessive. Is. What you did, what craziness you did back in your days? I didn't, people will never believe this. The first ever stack that I ever took was a 2 milligram Winstrol tablet. Okay, and I took 5 tablet. Yeah, it was a 2 milligram Zambon. All right, it was known Zambon. It was a little small pink tablet. We had here also. Yeah, so I had the 2 milligrams, but I'm sure that there was a 5 milligram, and maybe there was a 10 milligram. And I actually purchased it from a pharmacy in Italy. I took 5 a day. I took 10 milligrams of oral Winstrol a day. That was my first ever stack. I put 18 pound on in 8 weeks. O primeiro ciclo dele foi 10 comprimidos de Winstrol, né? Que dá 10 miligramas, né? 10 miligramas de Winstrol por dia, ganhou 18 pounds, dá uns 7 quilos. 7 quilos. And I can remember at the time... Assim,
real, né? Farmácia. Comprou na direto da farmácia. Detalhe, ele comprou na farmácia, na Itália. And I can remember at the time, you know, I was very naive, and where I used to live was a holiday destination, and then from time to time we would have, you know, bodybuilders very good bodybuilders come into the town because they would be working in some of the holiday resorts nearby. And I can remember an athlete saying, like, you know, not even women take that little, all right? And of course, with me being very aware of like just health and well-being, I didn't really care about what somebody else was taking. Yeah. My responses were crazy. Then my next stack, I can remember being Sustanon, 1 shot of Sustanon. And I probably followed that 1 shot of Sustanon a week, probably for maybe 5 to 6 cycles. Then I moved on to 1 Sustanon and 1 Deca a week. All right, maybe I followed that cycle for 4 to 6 weeks. But the biggest cycle I ever took was when I turned pro in 2002. Just let me translate so I won't forget. Então ele falou que tomou esses 10 mg, que ele em outros lugares o pessoal falava que era protocolo de mulher, mas que ele nunca se importou com isso porque ele sempre respondeu muito bem, que depois disso... Eu tô lembrando que era bem leve na época, né? Devia ter tinha 80 e poucos quilos. Ele competia com 80 e poucos quilos, pessoal. Depois ele passou a tomar 1 ml de Sustanon, depois de 1 ml de Sustanon com 1 ml de Deca. Ele vai comentar agora o protocolo mais pesado dele na época de profissional. Please, go on. Yeah. And then the biggest stack I ever took was when I turned pro in 2002. And I started prep 14 weeks out. So that's when I started my anabolic stack. I'd been off probably for about maybe 8 to 12 weeks before that. So completely clean. Started 14 weeks out with my anabolic stack. It was 1 Sustanon a week. So that's 250 milligrams. 1 test of iron a week. That's 250 milligrams. 1 Deca a week. That's 200 milligrams. What is the test for iron? Test of iron, test enanthate. Enanthate. Yeah. Okay. So that's 700 milligrams of injectable a week. So sorry, it was 1 Sustanon. Sustanon. Yeah. 1 enanthate. Enanthate and Deca. Deca, ok. So that's a total of 700 milligrams of injectable. Então o protocolo no nível profissional dele foi 1 ml de Sustanon, 1 ml de enantato e 1 ml de Deca, que dá mais ou menos 750. And 50 milligrams of anadrol, anaplon. 50 de oxandrolona por dia. After about 3 or 4 weeks, I felt, I don't think I need the test of iron. So I removed the test of iron. And that's what I was running. 1 Deca, 200 milligrams a week, 250 milligrams of Sustanon a week, and 50 milligrams of oral anadrol, anaplon a day. Então ele percebeu depois que não precisava do enantato, tirou e continuou evoluindo o físico dele só com os outros 3 componentes. 6 weeks out, I removed the Deca, I removed the Sustanon, Tirou a Deca e o Sustanon faltando 6 semanas. and I replaced it with a total of 300 milligrams of test pro per week, Colocou propionato 300. and a total of 150 milligrams of injectable Winstrol a E week. 150 de Winstrol injetável. That's que not é o that's not Fenazolol. 150 milligrams each shot. That's a total. Total, yeah. Okay, yeah. and I was basically shooting Monday. So on a Monday, I would do the 100 milligrams of test probe, Segunda aplicava texto. 100 milligrams of test probe on a Wednesday, Quarta 100 100 milligrams of test probe on a Friday. e 100 na sexta. And then I would do 50 milligrams of injectable Winstrol on a Tuesday. 15 de stano na terça. 50. 50? Yeah, 50 milligrams. Because it was a 1 ml solution, but Yeah, 50 milligrams 50. of, yeah. Entendi, 15. I would 50? do, yep, so I do 50 milligrams again then on a Thursday, Quinta 50 and 50 milligrams on a Saturday. e sábado também. And I never injected on a Sunday. Okay. Then Nunca injetou de domingo, é engraçado assim. and then at 4 weeks out, I would remove the remove the anadrol. Tirava a oxandrolona, né? And Anadrol é hemogenin. Verdade, é o Anavar que é oxandrolona. and I think that I was taking 30 milligrams of Anavar then at 4 weeks out. Anavar. Anavar. Então, Yeah. how many weeks out? 40. 4. Então ele But trocava a tirou a- arginina e colocava a oxandrolona. Okay, so that was every day. Trocava. Todo dia. And then I didn't start any anti-estrogen, so I basically started Nolvadex 4 weeks out from the show. O Novadex é o anastrozol. Okay, so Anastrozol. 10 milligrams of Nolvadex every day. 10? 10 milligrams. É isso aí? Não, Novadex. Yeah. 10? What is Novadex? Tamoxifen. Ah, tá. tamoxifen. It's Tamoxifen. okay. We thought of anastrozol.
Yes. Anastrozole Okay. Yeah, is, not Arimidex. anastrozole. Yeah, that was stronger. Yeah. Okay. Etamox. And then what I would do at 10 days out, I would stop the Nolvadex and I would take one Arimidex Arimidex, Aí anastrozole. entrava com anastrozol. every day. Todo dia. And Caramba, bastante. I would stop my injections about 5 days out from the show. Parava de aplicar 5 antes dias do And, show. and then I would take 30 milligrams of oral Winstrol E 30 de estanoral for the last depois, 5 days. até o último Secar o dia. máximo, né? O máximo dry. Okay. And that's all I took. And back then, guys, understand, the standard of competition was crazy. Yes. There was one pro a year back then. Só que o nível era muito alto. Tinha um show pro ao ano. Yeah, one pro Não, back você then. podia... Era um show que te... Qualifier, né? Qualifier. Um pro qualifier por ano. Qualifier por ano. Now, No, one pro show, one pro qualifier. there was one pro. There was isso just mesmo. one pro card in the whole of the UK each year. Dava um pro card o ano todo. O Reino Unido. Back there. Yeah. You're from Wales, right? Yeah, we're from Wales. Wales. Yeah. And the standard in Wales was incredible. I don't know. It just Ele era de... just very passionate. País de Gales volleyball. fala? País de Gales, País de é Gales. a mesma do Flex, né? Yeah. So I knew that I was competing against athletes which were taking far more. Yeah. Far more. And I remember asking 2 athletes for some advice because I always did my own diet, always did my own protocols. You never had a coach? Never had a coach. Wow. No. Because when I had spoken to people that I got to know and respect in the industry, I asked them, you know, what are you doing with your diet? What are you doing with your stacks? And then when they told me their total macronutrients were so low, I was like, I can't eat that. I would literally be wasting away. So when they would tell me what they were doing with their total macronutrients, maybe it was only, let's just say hypothetically, they were consuming 200 grams of carbs a day, complex carbs, and maybe 250, 300 grams of protein a day, and maybe 40 grams of fat. I knew that if I followed that protocol, I'd have no muscle left on my body. And they were doing maybe 1.5 to 2 hours cardio a day. Justamente o Slaver Cake, então ele falou que via os protocolos dos outros atletas e ele ficava chocado com tão pouca comida que os caras comiam, e os caras ainda tinham que comer, tinham que fazer muito cardio. Ele falava que se fosse com ele fazer aquilo, ele não ia sobrar nada para ele. Ele nunca achou necessário, ele nunca teve coach. Sempre ele que se preparou. Autodidata. Autodidata, And then And I did start T3 at about 4 weeks out from the show. I would start T3. I would start off at 12.5 microgram to T3 at about 4 weeks out, and then I may increase it to 25 micrograms if I felt I needed to. Se precisasse, ele jogava até 25 de T3. Now that was the biggest stack that I did. Foi a maior coisa que ele fez. What I did do back in 1999, I was a middleweight bodybuilder, and I had a lot of success. I did multiple back-to-back shows and won the under 80 kilo, won the overall, under 80 kilo, overall. And I did 4 back-to-back shows, one after the week. 4 weeks later, the British Championships were taking place. And in my head, I thought, if I take growth hormone for the last 4 weeks of prep, only for the last 4 weeks, I'll build muscle. But I had to lose muscle to make weight. And I was only using 2 units a day. So I used 2 units of growth hormone a day. I saw no change, but I was never going to see change because I had to lose muscle to make weight anyway. Yeah. So even if there was a higher state of anabolism, I was never going to notice it because I would have... Pardon? How much you need to eat? Eat or weight? You know, how much you had to weigh to compete? I was under 80 kilo back then. Under 80, nossa. And guys, então, pessoal, ele competia até 80. Ele comentou que não dava para ele tomar muito mais que isso, porque ele tinha peso para bater. Então ele ia ganhar peso e ia ter que perder peso. Inclusive, ele nunca usou muito GH, só 2 Ws, né? Por causa dessa questão do peso, né? E ele não viu efeito nenhum nessa dosagem. And I had nothing on me. Literally, I didn't even have skin on me. Like I can remember sitting down or walking. There was no fat on me whatsoever. Falou que conseguia sentir a pele no osso, que não tinha gordura nenhuma no corpo. And I had to lose about 8 to 10 pounds the night before the show just to make weight. Você perdeu uns 4 quilos, né? 3, 4 quilos. And I wasn't using só para bater o diuretics. peso e sem diurético. You know, I wasn't using diuretics because I didn't feel comfortable that I knew enough about diuretics to use them. Ele não entendia o suficiente, não se sentia confortável em usar diurético, então ele não usava para bater o peso. So what I did is I water loaded into the show,
Fazia a super hidratação antes do show. 2 days out from the show, I pull, say, 25% water. Dois dias antes do show, deixava só 25% do consumo da água. 24 hours from the show, I'd pull another 25% water. Não, ele tirava 25 só, Tirava então. 25. Então ele tirava 25 e 2 dias antes do show ele tirava mais 25. And then at night time, I would wrap up, like, with, say, 2 pairs of socks, 2 pairs of bottom, t-shirt, a hoodie, and then in a sleeping bag. And I'd be waking up to pee a little bit, but more so I'd be waking up to weigh myself. So every 2 hours, I'd have to weigh myself. And if I felt like, fuck, man, I'm not going to make weight, I'd put more clothes on. So I was like, kind of like, I wasn't sweating like a sauna, but I was perspiring very slight, like steaming through the night. So I could lose anywhere between 8 and 12 pounds like that. Unfortunately. Wow. In a night? In a night, yeah, in a night. But remember, I'm loading carbs as well. So my thermogenics are through the roof. And I would have to load up to about between 13 and 1,500 grams of carbs for at least 3 days because my metabolism would just be crazy burning. Ele falou que para perder mais peso, uma noite antes, ele se colocava 3 calças, 4 casacos, entrava naqueles saco de dormir de camping e chegava a perder até 12 pounds, né? Que dá uns 6 quilos, né? 5, 6 quilos. 5 quilos mais ou menos. Só fazendo isso, ele falou assim, lembrando que eu tava num ciclo de carbo, meu metabolismo estava acelerado, ele conseguia bater peso assim. Era a finalização dele, era o diurético dele. Era no sem Ele não diurético. sabia, ele não conhecia, né? Não tinha tinha, pra usar diurético. não sentia confortável em usar Mas você vê diurético. desde de novo a preocupação do cara, tá ligado? É, legal isso. Tipo, Né? não é um negócio que é de agora, é da cultura Ele dele. tinha com ele mesmo, né, a parada, entendeu? Né? Tipo, se preocupar com os detalhes que a maioria das pessoas se preocupa. Vamos mostrar. Quero mostrar pra ele quando eu andava com o Rafael, com os amigos do Rafa. He's gonna show you how he looked when he used to hang out with Rafa and his friends. Well, you still got really good muscle mass on you. No, Because but you don't understand. Yeah. He's the only professional bodybuilder that never competed. Oh, wow. Yeah, you're gonna see. Okay, You're gonna see wow. why. Okay. Põe aí, Gordex, pra gente, por favor. Coloca a foto primeiro. Nobody could believe he never competed in his life. Any reason for that? Alguma razão pra você fazer isso? nenhuma, só Não. Razão pra você não competir, Bezinha. Eu sempre gostei de treinar só. He said he only liked to train, not competing. Okay. Do you know what? You look so much younger now. Healthy, right? Healthy. Yeah. Falou que ele You look parece bem so mais much novo. younger now. Fala que eu pesava 130 aqui, 126, 130. Quanto que dá em pounds isso aí, Rafa? 126, 280 pounds. He used to weigh like over 200, 280 pounds. Wow. How tall are you? Like 5'9", Quanto 5'10"? você tem de altura? Quanto você tem de altura? 73. 73 dá 5'8". Wow, it's a lot of muscle. That's a lot of weight, 5'8", right? 5'9". Eu andava Something com... around there. Mostra o vídeo, Gordex. Tem vídeo? Esse já sempre mostra, né? Eu tava... Ah, mas é bom, o vídeo bom. Tem tela cheia, Has não, a né? great back. Cadê o vídeo? Vai agora. Tira o som. Tira esse Rude Boy aí, daí, vem. Tira o som. Pô, esse Rude Boy pra mim. O Rude Boy não tá querendo vir aqui. This wasn't so long ago then, Quanto right? tempo, Bezinho, atrás isso aí? Um ano atrás. A year ago. Okay. Man, you can see you've got that density to your muscle. Like you can see you've got that density to your muscle, right? Yeah, round muscle bellies. Eu treinei sempre muito pesado. Yeah, he lifted it hard, very heavy always. Not in this video, but... Que vídeo de merda é esse que vocês então, estão mostrando? não sei, Mostrando a execução, um vídeo pro Mas Rude. seu CUPOM, um vídeo de você treinando pesado aí, cara. Você vai mostrar o cara. Cotonete, Não, que eu tô 5 quilos aí, pô. Eu tô mostrando pra ele que esse quando eu tava no talo, né? Esse eu tava no talo. Você tava com 100. Vamos uma foto das suas costas aí, que é da hora. Tem um vídeo das costas lá que eu O cara tá mentindo, não tá achando que ele vai sacar o shape ali, pega um cotonete e começa a fazer. Aí eu tava explodindo, mano. Aí tava foda. Os caras na O2 tava... Foi aquele dia que você me trombou lá. Você falou, porra, mano, você tá estranho, hein? Ó, tava grande. How old are you? 32 é... 32. Yeah, you look young. I can tell. Yeah. I mean, you look older there. Yes. Falou que você parece novo, mas aí você tava
Então, Bem você acabado. olha- He was almost to pass away. Oh, Yeah. right, He okay. stopped to do everything. Okay. Eu falei, isso agora Neil, pra morrer, the mano. cardio- O Rafael também, ó. Não, filho, que é saúde. His cardiologist Rafael, found 30 a, anos, 30 anos. his cardiologist found a basketball instead of his heart. And he had to stop a little bit. Yeah. But he's still huge, right? Yeah, you still carry really good mass. Yeah, yeah. Perdi. Like I can see when you walk. He when lost, you, 20 kilos. when he you lost sat- like, kilos, he lost like 40 50, pounds. 50 pounds. Yeah. Okay, yeah. More, 50. 45 pounds. 45 to 50 pounds. See, what I did is when I stopped training, I literally lost all of my muscle over because But you stopped dieting also, I everything. basically hardly ate. What happened is that when I stepped away from the industry, I set up I started a business, and I put all my effort and all my passion into that business, and I was hardly eating. I was literally hardly eating at all. So I was basically just in a like a deficit of just How much weight you lost? my off-season weight was probably like 230. And I went down to about 169, 170 pounds, probably So within you lost about, like 60 pounds? yeah, about 60, 60 pounds. pounds. Yeah, about Então- 60 pounds in less than 12 months. Ele falou, pessoal, que ele parou de treinar e ele largou tudo, né? Ele não conseguia nem comer e ele perdeu 60 pounds, dá uns 27 quilos, 26 Por aí. quilos. Ele perdeu 26, mais ou menos, por exemplo, perdeu uns 26, 27 quilos, mais ou menos. 60 pounds dá 27 e 27 pouquinho, quilos, 27, And the worst rebound that I ever had in my life, I put 60 pound on in 10 days Wow. after I did the British Championships in Ele 1999. teve um rebote, 60 pounds, guys. ele teve um rebote de 27 60 quilos, 27 quilos. 27 Em 10 quilos em 10 dias. in dias. 10 days. 10 dias, 27 quilos. In 10 Nossa. days. I remember being off work for about 2 weeks because I put so much weight on, my lower back couldn't take that extra weight. Ele fala disso pra mim, mas ele fala que foi muito perigoso. Claro, perdeu, ganhar esse peso rápido, né? Arrebentou, né? Pressão, né? Né? Tudo. Pressão, tudo, né? Neil, let me ask you a question. I can say like a year or two ago, we didn't talk too much about Increlex here. Okay. It's the IGF-1. Yep. And, Então, até o bebezinho trazer isso à tona. na verdade a gente falava, mas não conhecia ninguém que usava, né? Tipo, era um bagulho que a gente sabia que existia, mas caviar, famoso caviar. And I think the last year we are Hearing more seeing about it? Brazil. We knew that it existed. Yep. We knew that like in Quiet or something people were doing it. Yep. But we didn't knew it's not that we didn't knew athlete that were doing, but that used to tell us that he was doing it. Yep. And now it's like the new growth hormone, like Yep. it's the thing that will change your physique. Yep. This is the reason why the guys are so good Yep. in the Olympia. What do you think about the drug? I actually disagree with what you say. It's not what I'm saying. Okay? No, It's no, what I know, people I say, know yeah. what people think. Yeah. All right, so let's put this in perspective here now. And some people won't like this. Is the standard of bodybuilding today, as far as the full spectrum of real quality, higher now, or was it higher 5 years ago, or 10 years ago, or 15 years ago, or 20 years ago? For me, it's in the 90s. Okay. It was a higher standard in Would the 90s. you agree? Yeah, Would I you, agree, Ralph? I agree. Sorry? Tipo, que o Quando o cara nível melhorou. melhorou ou piorou do bodybuilding? Do que é agora, dos anos 2000, dos anos 90? No geral, né? I think 90. 90s, the 90s. So my question is, was Increlex used back then? Aí ele tá questionando, né? It wasn't, guys. Não tinha Increlex nos It anos 90. it wasn't around. None of my athletes which have stepped on stage in Olympia have ever used Increlex. Nenhum atleta Ever. olímpico dele nunca usou Increlex, nunca. Like at all. Now there Not- is a, not tem even um, flex. agora not ele even tem um. flex, guys. The last I years- swear on my life. I swear I dropped dead. Ele jurou pela vida dele que o Flex nunca, And nunca people tomou would Increlex. never believe what I did with flex. Okay, they wouldn't believe, because if you're a hyper responsive athlete, and you have to be at that very highest level, it's not attainable to do that if you're just relying on drug protocols. So we'd never, ever use Increlex for a show, ever. One, because I wasn't aware of it, and secondly, is that I just felt the formula with what we were doing was working. everything that we needed to do. Yeah, and we didn't it need was to do working, anything right? else. And I'm sure that there were things that we were not doing that a big percentage of people were doing.
But my point is, why would you have to do something just because of somebody else? And you might say, because it gives me the edge. But is that edge good enough to win or come second or first? Now, do I think that Increlex could be a hormone or a drug which potentially could accelerate growth and development? It's a game changer. Okay. I think it's a game changer. Okay. The question is, you could say it's like growth hormone. You could say it's like insulin in the sense is just because you create more volume, does it create more quality? And there's not enough scientific research and development to show and support what the long-term effects are. Because you can pretty much guarantee if somebody using Increlex, they're using growth hormone, there's a good possibility they may also be supporting that environment with insulin. Yes. And on top of that, they're supporting that growth and development with the foundational blocks of what it should all start from is from anabolics, right? So what I've noticed over a period of years, you see athletes stepping on stage with more roundness, but that quality isn't there. Yeah. And I feel it's 100% based around drug protocols. Just let me translate real quick. Então, assim, ele falou que ninguém dos atletas dele que foi ruim. Por que vocês estão rindo pra caralho? Esse chat é muito idiota. Mano, você lê, não dá, mano. Hoje eu não tô conseguindo ler o chat, galera. Que tem o atleta dele usando aí. They are laughing about the guys that are commenting here in the live. It's nothing serious. Eu não consigo ler o chat porque eu não consigo traduzir, caralho, o que ele vai falar. Então, ó, ele falou que nenhum atleta dele usou Increlex, nenhum Olympia, nenhum Flex usou. Primeiro porque ele fala assim, que se você depende de droga pra ser o campeão, você... ele até brincou, ele falou assim, você tem que ser extremamente responsivo para estar entre os cabeças do Olympia. Se você não for, você nem vai chegar lá. E que nenhum atleta dele usou. Ele falou que naquela época, inclusive, nem se sabia muito sobre. Não tem estudo, ninguém sabe o que acontece. Ele falou que ele está vendo os atletas mais arredondados hoje, mas que eles não têm a mesma qualidade, a mesma... Isso é verdade. A mesma estrutura dos atletas. E ele até brincou, né? Que antigamente não tinha. Como os caras chegavam tão incrível nos anos 90, né? Então que... Ele acha que tudo que você tem que fazer em excesso nunca vai ganhar do cara que faz o que é necessário, né? Basicamente isso. É genética, não adianta. Se você tem que usar muita droga para ser um bom atleta, você não vai ir muito longe. Porque o bom atleta é aquele que faz mais com menos, não que tem que usar mais para fazer, entendeu? Vou perguntar para ele porque ele acha que os anos 90 os caras estavam em outro nível. Neil, why do you think that the 90s, especially in the 90s, the athletes had a better physique than today? I wish I could answer that question. I mean, I wish I could answer that question. I think, I feel that the quality of the anabolics they were using were so much cleaner and so much more precise. Coquinha? There wasn't. You want a Coke? Diet Coke? No, I'm fine, thanks. Good. There wasn't so-called designer drugs back then. All right, they were real anabolics. I think that's one thing. I think that also that fucking social media is a distraction. Right. I think social media is one of the worst things that ever happened to this industry. Yeah. All right, I really do. One of my athletes was asking me some advice because I manage some athletes as well as coach them, and he wanted some advice on something. And it was basically about guest appearance fees. And I said, well, to be honest with you, athletes don't tend to have that many guest appearances these days because they're so accessible on social media, right? So I feel that, back, I think, Dorian changed the game to a certain extent. So much respect for what he was as an athlete and also what he's doing now, to be honest with you. Lee Haney dominated that industry for quite some time. I think it was like maybe 8 Olympians. Was it 8? Yeah. Okay. And then obviously Dorian came along and he brought a new level of conditioning to the stage, right? And size also, right? Yeah, size. I mean, when he competed against Lee Haney in this first Olympia, I feel that Lee Haney had more mass and had the edge of overallness. He obviously stepped away. Dorian took that place, and especially in his second and third Olympia win, when he obviously put in that added muscle. Because when he won his first Olympia, he came in absolutely ridiculously conditioned. But the following year, he had obviously put that because he had said himself that he over dieted. So I just think that the mentality of athletes were different back then. I think that a lot of people just look at, they become superstars without willing to put the work in, to be honest with you. And I've trained around people. You talk about William and said, William just looked great, right, when we worked together.
I know what he was like in the gym, guys. The guy trained fucking hard, like really hard. Yes. And a lot of people are lazy. Yes. You know, like a lot of people become lazy and miscomplacent. And there are athletes out there, possibly, you know, Flex Relo was one of those athletes. If he had Dorian's mindset, then there's a really good possibility that he could be, you know, Mr. Olympia, but he never was. And it's okay to say could be. But I feel that the likes of, you know, like Chris Cormier and Sean Ray and Charles Clement and Dorian, you know, they were driven guys. They were they were superstars on a guest appearance, but otherwise you wouldn't see them. Okay, a lot of them train in Gold's Gym, but I think there's many variables. The population of the world is bigger now than it was back then. So if anything, the talent of pool should be even bigger. Yeah, and there are more people in the sport today. Yeah, much more. Now, some people would also say, well, some of those athletes have stepped into different divisions. No, they haven't. Because the truth is, they would never had the genetics to be open class bodybuilders anyway. Yeah. Because you've got some fucking idiots taking crazy protocols who are amateurs, men's physique, classic physique. They become professionals, and they're still, in a lot of cases, taking stacks which were probably higher than what the athletes were taking back in the 90s anyway. So I just think there's a lot of variables. Maybe it's the quality of food that was better back then. I mean, it's you know, a factor also. You know, we like spoke about this already. You know, I feel that food is a massive factor for the fact that, you know, the density of that total nutritional value isn't like it was many years ago. But I think that there's a lot of reasons. I don't think it's just one thing. Então, ó, ele falou o seguinte, eu perguntei pra ele, né, porque que os anos 90 os atletas eram melhores. A primeira coisa que ele apontou, que ele acha que é a qualidade das drogas, né? Ele falou que naquela época era tudo de farmácia, hoje tem os designer drugs, né, que são pessoas que fazem as drogas, e que ele acha que isso influencia. Depois ele falou uma coisa que é muito importante, que é a rede social, né? Ele falou que é uma distração enorme, que antigamente os atletas faziam guest posing, né? E esse guest posing hoje não tem tanto glamour porque o atleta está acessível aqui. Você pega aqui, você vê como o cara está em off, como o cara está em cut. Todo dia, o tempo inteiro. Todo dia você vê o cara aqui, então perdeu um pouco até desse glamour do guest posing, que alguns até precisavam colocar um físico para fazer o guest posing. Ele comentou também sobre a qualidade da comida, que a gente já comentou isso aqui também, né? Sim. Que ele acha que também é a qualidade da comida. E principalmente ele falou muito do mindset dos atletas. Né? Hoje os caras são bunda mole, assim, no geral, né? Em relação a galera dos anos 90. Ele falou do Dorian, né? Que é um cara que, porra, o mindset do Dorian é inigualável, né? E que ele comentou até da disputa do Dorian com o Lihane, falou que o Lihane na primeira disputa estava mais musculoso, depois o Dorian veio, assumiu o trono. Ele falou do William também, que ele falou assim, sabe quando você falou que o William estava bem? É porque eu treinei com ele, eu vi, o cara treinava. William Bonac. Então ele acha que são vários fatores, então é tipo assim, qualidade das drogas, qualidade da comida, distração e mindset dos atletas. E ele inclusive falou também que o pessoal usa o argumento de que hoje tem outras divisões, né? Hoje tem a Classic, hoje também. Ele falou porra nenhuma, porque tem cara que toma muito mais que os atletas dos anos 90 tomavam e não parece um Open. O cara é um Men's Physique, é um Classic, que o cara nasce pra ser Open e não tem o que ele tomar pra ficar. Ele comentou isso, né? Porque antes o cara via que beleza, eu posso ser um Open, o cara tentava, né? Não dava, o cara aposentava. Aposentava. Hoje não, hoje o cara vê que não consegue ser o Open, ele tenta as categorias mais abaixo. He said exactly what you were talking, because back in the days, you were open, you try to be open, and you said, I cannot be the open, so I'm going to retire. Now you can go to Classic, you can go to men, so... But open bodybuilders are still the guys that were born to be open bodybuilders, right? Yeah, totally. 100%, yes. Horário aí, Rafa? De boa. Quer fazer uma pergunta, Bezerra? Pro Yoda? Não, tô... I would like to ask you, who gave you the nickname Yoda? I don't. It's a long story. I hated it first. Really? Of all. Yeah, I didn't like it, guys, because I was like, listen, okay, I'm not a handsome guy, but I'm not green and that old yet, right? So I actually found it fucking insulting. I actually did find it insulting, but you just kind of go along with it, right? So, you know, this. Flex would call it, and a number of people would call it. Flex? I don't even know, to be honest with you. Like, I honestly don't know. But you understand it's in a good way, right? Yeah, I understand it. You know, like, it was like it's supposed to be the wise one, right? The person with knowledge. Yes. But I think
for me, when I started coaching, it was generally because people wanted my help and I was happy to help them progress. But also, it made me feel good that I was good at something, but it was never about the attention, because you also got to go back then, guys. Coaches would never even be recognized. Yes. You wouldn't, coaches would never get any recognition because there was no social media. So it was very, very different back then. So it was never for any other reason other than positive. So what happened is that, the Y3T was kind of indirectly born through Flex, because what happened is that, he was doing my training protocol. And what happened, he was doing an interview with Flex magazine, and he just happened to say, hey, I'm doing this protocol that Neil's doing with the gym. And I remember being really frustrated, saying, why did you tell them why we were doing? Like, you don't tell them what we're doing. And so it kind of just naturally came out from that. But I think just over a period of time, people would just say Yoda. And I hated it, guys. Like, I really didn't like it. Well, and now you're used to it, right? Now I accept it, and I think, okay, that's cool. And I've got some really cool artwork that a really famous painter did back in the UK, and it's all based around the theme of Yoda for my house. But it's personal pieces, right? So I appreciate it. I hope that it's going to take a little longer until I get, that old and green. But of course, I'm 55 next month. So it just happened. Eu perguntei pra ele porque o apelido dele é Yoda, pessoal. Yoda é referência direta lá, o bichinho lá do Star Wars. Ele falou que odiou no começo, porque ele falou, pô, tô velho, mas não tanto e não sou verde. Mas eu até perguntei se ele entendia, porque na verdade é uma referência ao sábio, né? O cara é o sábio, mestre dos mestres. O mestre dos mestres, né? Como se fosse. Ele brincou que no começo não gostou, mas que o Flex começou a chamar, aí veio o Y3T, né? Que é o programa de treinamento dele, e que ele foi levando, e hoje ele tem até umas artes na casa dele com a temática do Yoda, né? Da parada toda, mas ele nem sabe dizer quem que começou, quem que inventou, que foi um negócio que começaram a falar e pegou. Uau, vamos falar do evento agora, né? Do raio, mano. Como é que tá? O rádio parece que tá nos Estados Unidos, então aparentemente tá ele... Tá confirmado já o rádio. Tá confirmado, a gente tava na expectativa. Deixa eu fazer uma pergunta, Rafa. Eu vi o Rude Boy falando isso, eu queria saber... Boa. Eu vi o Rude Boy falando isso, eu queria saber a sua opinião sobre. O Rude comentou que, tipo assim, ele acha que, dependendo de quem tá no palco, o julgamento vai ser de um jeito. Então, tipo assim... Se o rádio tiver, vai trazer mais para a questão da densidade, do condicionamento. Se o rádio não tivesse, talvez ia ser mais uma questão de linha, volume, por causa do Samsung. Você acha que isso acontece? Tipo assim, eles julgam conforme os atletas estão no palco? Eu acho que pode acontecer, sim. Depende muito dos atletas que estão no palco. Mas principalmente porque eles são top 2, top 3 do Olímpia, né? Então, não é só pelo físico no deles, papel, né? já é decretado que eles seriam top 1, top 2. Mas tudo pode acontecer. Depende de como vai chegar, condicionamento e tal. Por exemplo, você chega fora de condicionamento e o Senso chega com mais condicionamento e eu chego mais parecido com o Senso, por que eles não podem colocar dois físicos parecidos na frente, entendeu? Então, assim, são vários critérios que podem ser julgados, mas independente desses critérios, eu estou indo lá para apresentar meu melhor e eu sempre tenho na cabeça, independente da competição que eu vou, independente de quem vai competir, eu estou indo para ganhar. Então, se o atleta não tem isso na cabeça, não tem por que ele fazer a preparação. Então, beleza, o cara é top 2 do mundo, tá bom, e aí? O top 1 do mundo já perdeu. Ele era top 1 e perdeu. Entendeu? Por que eu não posso ganhar? Eu vou fazer... Você já ganhou do top 3. Vou fazer a preparação para ganhar, entendeu? Tudo pode acontecer. Sim. Então, essa é a minha cabeça. Independente de quem tá lá, eu tô fazendo a preparação para apresentar meu melhor. Deixa eu perguntar isso pro Neil. Neil, do you think that the judges will... The criteria will be based on the athletes that are on stage. For example, like if Hadi is there, they're gonna look a little bit for the shredness, the density. If he's not, they're gonna look more for lines like Samson. Do you think that the judging depends on who is on stage? Not necessarily. Because athletes are like apples and oranges. They can be very, very different. And sometimes what will happen, an athlete who's not the most conditioned, and condition may be medium, just has overall everything that justifies bodybuilding. And then sometimes the judges will go for an athlete which maybe doesn't have the shape and structure, but just has incredible conditioning. So to be honest with you, with the Arnold, the front runners on paper, of course, they're going to
Hadi and they're going to be Samson, because they battled at the Olympia last year and the year before. Obviously, Hadi has beaten Samson every show that he's competed in, and I would also say deservingly as well. I think that Samson's got an incredible shape and structure, no weaknesses. I don't look at any muscle group and go, wow, because everything is just very proportioned, right? It's just that his conditioning has never been able to come close to Hadi on stage. Could Samson defend and win that title again with not being as conditioned as Hadi? Yes. But until they're all on stage, you really don't know. And to be honest with you, as I said, sometimes, you know, athletes are disappointed with the results. You could put them on in another show with a different set of judges, and they may go for something different. Yes. But I never make predictions, right? Because I'm excited to see the athletes on stage. On paper, I feel that Hadi is the front runner. Some people will say they disagree because Samson obviously is the defending champion. Yes. He's got height, he's got structure, but you still have to accept the fact that Hadi has beaten him in his last shows. And I also will say that I had Hadi winning the Olympia last year. Wow. Not because I don't feel that Derek was a deserving winner. Where I saw Derek win was from the rear. Yes. Because it was such dramatic improvements. It was like, fuck, wow, right? But I still felt that Hadi had more density to his physique and conditioning overall. Do I prefer the shape or structure of Derek? Yes. Do I think it was a bad decision? No, it certainly was not a bad decision whatsoever. Do I think that Samson's condition was good enough to be first? No, I don't. But if his condition was 10% better, he could have possibly, quite arguably, won that event. But, you know, Columbus is a new show. Like, you know, Samson's going to be so hungry for this show. Hadi is obviously going to be going into that show probably wanting to bring his all-time best, because he obviously is probably wounded from not winning that Olympia. And you've also got to feel sorry for this guy, because remember, this guy is representing a country which is so politically held back. It's really sad, right? Yes. It's very sad that innocent people in the world get caught up with the corruption and the bullshit and the politics in the world that we live in. And there's the Iranian athletes, the depth of talent out there is just incredible. So for me to see, you know, athletes like Hadi step on stage on an international show, as well as any athlete from any country, and represent themselves, I think it's pretty remarkable. Yeah. Então, me ajuda aí, Rafa, se eu esquecer alguma coisa. Ele falou que... Eu perguntei pra ele se ele acha que tem esse critério, né, diferente de quem tá no palco. Ele acha que não. Ele falou assim, acredito que não, porque ele falou que é que nem maçã e laranja, né? Os dois podem ser muito bons, mas de jeitos diferentes. Ele falou também que um pode estar mais definido que o outro, só que o que ganhou tá com overall, né? Tipo, tá com menos deficiências, só que menos condicionado, isso pode ser um fator decisivo. Ele falou que os dois atletas podem subir com o mesmo físico em outro lugar, com árbitros diferentes, e o resultado ser diferente do show passado, que isso acontece. Ele disse que, na opinião dele, o Hadi poderia até ter ganho do Derek, né, no Olympia, né? Não que ele não achou que o Derek estava bom, mas ele achou que o Hadi estava mais condicionado, com a densidade maior, e que o Derek ganhou só nas costas, mas porque a evolução dele nas costas foi muito grande, né? Muito grande. E o formato também. O formato também. E aí ele comentou também que é muito delicado para o Hadi vir de onde ele vinha, né? Que é um país que tem muitas atividades políticas, muita coisa acontecendo. O Irã tá complicado hoje em dia. Que é um lugar muito complicado, e que ele fica feliz de ver, né, o Hadi lutando aí para estar nos shows. Foi isso, né? Esqueci uma coisa? Let me just rephrase myself. When I say that, I felt that Hadi should have won. What I probably should have said is that I had him winning the show. You, right? Yeah. If you were a judge. If I was judging that show, I would have give it to Hadi. But let me just say this. It was so close that I kept them going back and forth. Back and forth. Yeah. Back and forth.
And I can remember when I left that auditorium, but I didn't see the whole of the prejudging guys. I didn't, okay, because I had athletes, right, competing. The following day, Brandon was competing. Yes. I had to get back for my athletes. Alex was competing. I can remember walking out and think, okay, I think that I got Hadi winning that show. But Derek made a massive impression, you know, on me, and it was just like, and then, but if Sansom would have been that 10% drier, structurally, overall, he could have been Mr. Olympia. Então ele só reforçou, ele falou assim, ó, deixa eu só recolocar o que eu disse sobre o Hadi. Ele falou que não acha que o Hadi devia ter ganho. Ele, na opinião dele, né, se ele fosse um árbitro, ele teria dado pro Hadi, que ele viu o confronto e na verdade falava, o Derek vai ganhar, não, o Hadi vai ganhar, o Derek vai ganhar, o Hadi vai ganhar. E aí que ele saiu do auditório porque ele foi atender o Brandon Harrison, que é o atleta dele que tava no Olímpia ali, brigando pelo Olímpia também. E que na cabeça dele, ele tava tipo assim, puta, acho que o Hadi vai ganhar. Mas que ele ficou em dúvida. Indeciso na hora. Ele ficou Teve essa uma hora, dúvida, né? uma hora achava que ia ganhar, uma hora outro. E ele falou que o Dauda, se tivesse 10% melhor de condição, podia até ter ganho o show. Sim. Então eu também acho que faz sentido. Quando eu tava lá pessoalmente, eu via no vídeo não parece tanto, né, Rafa? Mas quando você vê pessoalmente a diferença, Muita diferença. a diferença de densidade, qualidade da pele do Dauda pro Derek, principalmente pro Hadi, era muito diferente. muito diferente. Ao vivo. Ao Muita vivo diferença. tinha uma diferença muito grande. Aí ele só quis reiterar isso aí. E o Rafa, qual que é a sua expectativa lá? O que você acha que vai acontecer lá em Ohio? Mano, Que aí tá pauleira, né, porra? Top 2, top 3. Top Só 2, que é um top top 3 3 que você já ganhou, né? Num passado não tão distante. puta, mano, eu sou um cara que eu tenho uma esperança dentro de mim, que a minha motivação e minha disciplina se alimenta dessa esperança. Então eu olho pra uma parada que todo mundo acha impossível, eu vejo possibilidade de acontecer. Então, na minha cabeça eu tô indo pra poder ganhar o campeonato. Entendeu? Se os caras me colocarem lá no meio, mano, eu vou ficar no meio. Se os caras me colocarem no canto do lado, eu vou tentar chamar a atenção pra me colocar no meio. Eu quero ser comparado com os dois. Você entendeu? E a hora que eu for ser comparado com os dois, eu sei como posar do lado de cada um. Eu sei como explorar as minhas qualidades, sei como esconder os meus defeitos posando do lado de cada um. Então essa é a minha cabeça. Eu quero ir pra lá pra todo mundo... talvez não ganhe, mas todo mundo... Eu saio de lá e falo, caramba, mano, ele poderia ter ganhado. Porra, que evolução. Caramba, tá fudido esse cara. Ele vai chegar no Olímpia. Você entendeu? Eu quero realmente impressionar. Essa é a minha cabeça. Como é que... Porque assim, Rafa, a crítica sempre foi assim, o Rafa precisa pôr volume, Você acha que agora o argumento vai ser volume? Assim... Claro, precisa pôr no palco, precisa O que ver. acontece, Ed? Eu não tô trabalhando para ser o maior em cima do palco. Eu trabalho para ser o melhor. Então nem sempre o maior é o que ganha. Só que realmente eu precisava de volume, eu sabia disso e é um processo. Claro. Entendeu? É um processo. As pessoas não entendem que como o cara coloca 10 quilos da noite pro dia. Não é, cara, é um processo. Isso é open. Isso não é uma categoria que tem que bater peso, é open, é aberto. Então você tem que ir no máximo do seu limite todos os anos. E até você chegar, explorar o seu potencial. Tem cara que tem a genética para 27, 28 anos, tá gigante, mas não seca, não tem linha, nada. Agora eu tive a genética para ter linha, para secar, só que para colocar peso foi mais demorado. Agora eu tô entrando no meu prime, tô no primeiro ano, Verdade. indo pro meu auge, tá ligado? Verdade. Começar seu Você auge. tá começando Agora agora. vai começar a brincadeira. Agora tá começando a maturidade, agora tô começando a fazer a preparação e não perder tanto peso na preparação. Então daqui pra frente, irmão, é só evolução. E lembrando, né, Rafa, o Hadi, na verdade, deve ter uns 47, Perto né? de Fala 40 ali, fala né? 36, sei lá, O mas... Hadi tem... O Pinduca habitava ele quando o Pinduca, porra, era careca. Tinha 12 ainda, né? anos. Tinha 12 anos, o Pinduca tava arbitrando o Hadi com 25, sei lá. O Dauda também, o Dauda tem o quê? Uns 30 e... 37, né? 38. Quase indo pros 40 já. 38, se não Você me tá engano. com 30 agora. Acabei de fazer 30. Porra, Comentei isso Tem com ele, anos que e o anos, Rafa né? vai entrar no prime dele agora, né? Com 33 anos que ele começa o prime, né? Mano, a minha O meta é auge. com 32 anos estar disputando o título do Olímpia. Essa é a minha meta. you know, we are saying that he's in a process because the only criticize that he received was size, right? And now he has put in size, but it's not his game. Like he's not the guy. He's never going to be the hugest guy in this stage. And we were saying that Hadi has like, I think he says he's 37. 50. He like
he say that he has 36, but we've seen Hadi for like a long time. He probably he's even older. And Dauda also he must be like around 40, 37. I'm not sure. Right. And he just turned 30. Yep. Right. Yep. So we are saying that he's entering his prime right now. Do you agree? No, I don't think he's coming even close to his prime. To be honest with you guys. Foda, hein? Falou que o Rafa não tá nem perto do auge dele ainda. What I hope, not selfishly, I hope that bodybuilding and the lifestyle is not for everybody. Yes. Okay? And you know, some success happens quick for some people, and some for others it takes longer. What I would like to see, not necessarily because I'd like to be a part of that, is what I would like to see is Rafael to stay hungry for what he's able to achieve for the next 6 to 8 years. But you think he's not? I can't answer that question. Only he can answer that question. He might feel uncomfortable with me saying that. And the reason I say that is that I still feel that he's a 2 or 3 year work in progress before he really matures into the beginning of his prime. And he has that ability to maintain that for multiple years. Então ele falou que não acha que o Rafa tá no auge dele, que na verdade ele acha que o Rafa tá longe do auge dele, e que o que ele quer ver é ele quer ver o Rafa com a fome, né? Com a vontade, né? De conquistar o que ele tem potencial para conquistar nos próximos 8 anos. Aí eu perguntei, mas você acha que ele não tá nesse mindset ainda? Ele falou, isso só o Rafa pode responder. Né? Então ele acha que o Rafa tá trabalhando e que num processo de entre 2 e 3 anos, né, Rafa, ele começa a atingir o auge dele. É verdade, é 33 anos 33, começa, é a idade aí. Mas o fulano, o Nick Walker, porra, é exção. Exatamente, igual o Ronnie Coleman. Colocou 15 quilos em um ano, mas, cara, é o Ronnie Coleman, entendeu? Porque as pessoas gostam de comparar muito, né? Principalmente o Dauda. Mas o Dauda botou 150 quilos. quilos. É 38, né? 37, 38. Mas é por isso que as pessoas ficam paradas na vida. Porque elas querem se comparar com as outras. E não é assim, velho. É o seu processo. É o seu processo individual, é a sua evolução física, mental, não só em cima do palco, não só como atleta, mas como pessoa. Então você não pode ficar se comparando com outras pessoas, tem que comparar com o que você era e almejar onde você quer chegar. Entendeu? Então esse é meu pensamento. Eu quero continuar trabalhando, eu acredito que a gente está começando uma nova fase agora, totalmente diferente, começando a criar maturidade, começando a trazer essa maturidade para o físico, começando a trazer essa maturidade para a preparação. Pô, durante esses anos de competição foi aprendizado. Até agora eu tô aprendendo a treinar, até agora eu tô aprendendo a fazer dieta, até agora eu tô aprendendo tudo. E a cada ano vai mudando, cada ano vai ficando mais difícil, cada ano vai ser mais difícil ainda de persistir pelo mesmo processo, porque é cansativo, velho. É cansativo. São 10 anos que eu tô fazendo isso, que eu sou atleta. Então, eu tenho fome para competir por mais 10 anos? Não sei, não posso te responder isso agora. Mas eu sei que eu quero, mano, dar o meu melhor esse ano. E eu tô pensando nesse ano. Chegar ano que vem, eu quero dar o meu melhor. Ano que vem, eu vou estar pensando naquele ano. E a pressa é perigosa nesse esporte. É, né? exato. Eu pressa, nunca tive pressa. Sim. Isso eu nunca tive. Isso é foda. Nunca caí na pressão de ninguém, mano. Já teve vezes de 99% das pessoas falar que eu tinha que acelerar e não sei o que, não do bebezinho, mas tipo, te ligar após Olímpia, você tem que... Não tô falando disso, tô falando de antes já, tá ligado? Tô falando de antes e tipo assim, não, mano, eu sei do meu processo. A questão é que eu sempre pensei muito em toda a minha carreira. E eu tô planejando algo que a hora que eu chegar nesse momento do meu prime, eu vou estar jogando um jogo sozinho, tá ligado? Porque beleza, os caras estão jogando o game agora do tamanho, tá bom. Mas e a qualidade? E a simetria? A linha, né? E a linha? Beleza, eu tenho qualidade, tenho simetria, eu tenho minha hora que eu colocar o volume, eu vou estar num jogo que vai ser difícil dos caras voltar e pegar. Entendeu? Só que é uma construção. Tem que ter paciência e tem que ter disciplina para fazer isso acontecer. Então eu tenho esse plano elaborado na minha cabeça e eu estou em busca dele e vou fazer acontecer. A hora que eu atingir esse meu ápice, eu tenho certeza que vai ser difícil tirar esse título de mim. Tá no caminho. Eu concordo que em 2, 3 anos o Rafa vai estar lá já pelo título, brigando pelo título do Olímpico. E esse trabalho foi um exemplo muito grande de, né, o potencial que o Rafa tem de fazer com calma e fazer no tempo dele e fazer acontecer, né? Porque
Até escutava, o Rafa não tem genética por tamanho. É, tá aí, ó. Não tem genética para o tamanho de um ano pro outro, mas quem que tem? Você é 1 em 1 milhão, caramba. Você entendeu? Não, a gente achava que você nunca ia pôr, porque achava que você já tava fazendo... Lembra quando os caras tinham saco você ir pra Classic? Porra, vai se fuder a Classic, porra. Aí eu vi o... Mas é isso, eu nunca caí nessa... Os caras estão viajando, né? Mas eu nunca caí nessa pressão. Isso, galera, isso é verdade. Se você vê em vídeo, parece óbvio que é grande, obviamente é grande por vídeo, mas pessoalmente, é enorme, quando você tem uma referência, assim, que você olha assim, você, tipo, é bizarro, né? É bizarro. Bizarro. E olha que a gente ia ver, chama atleta profissional aqui todo dia. A gente vê atleta profissional todo dia inteiro. Voltando lá em Ohio, você consegue fazer um top 5 aí pra gente? O que você acha? Ah, mano, difícil, né? Mas pela resenha, só pra sair o corte aí. Brandinho primeiro. Só pra sair o corte. O Rádio é cuzão, vai, coloca ele pra aqui. Colocar ele fora do top 6. É verdade, você tá devendo umas cotoveladas no rádio, né? Não tô devendo nada. Tá sim. Mas eu vou subir lá do jeito que eu sempre subo, entendeu? Eu sou agressivo no palco. A hora que eu subo no palco, mano, não esquece, velho, é guerra. É guerra, pra mim é guerra. Tô ali pra arrancar cabeças fora. Entendeu? Essa é a realidade. Já não vai dar umas cutucadinhas, não? Vai, né? Lógico que vai. Eu acho que por ser Arnold Classic, a questão da linha conta muito mais que o nível. Como é que você com o nível? You think that the Arnold shows, they look a little bit more for lines than for other things? Because we heard this in the past, right? I think from what I've seen from past shows, they tend to favor a more flowing physique, which for us, could work really, really well. But I kind of ignore that because nothing is going to be granted, guys. Yeah. It's just like, this show may be one on just flow, proportions, shape, symmetry, as opposed to some shows is just dense, dry muscle. So, for myself, I don't really actually overthink, or actually I don't even think. I just concentrate on what we have to bring. Yeah. Because if we bring the look and we don't get the place that we would like, then obviously we will extract that information to see what they want different, I'm obviously really inquisitive and excited to feel confident that we'll be able to bring a really good package, a very complete package to the show. There's a lot of improvements which need to be made between now and 3 weeks, guys. Yeah. It's not even close to what it's got to be. But I will say this, when I see Rafael hitting certain poses and proportions, it's just it's exciting. Yeah, it is. An athlete like him comes along once in a very, very long time. So, we did arms today, right? Yeah. We did arms today. And a little bit of chest, a little bit of shoulders, very little. And then we had to look to see what he looked like in the mirror in the bathroom. And it's the first time I've seen him in the bathroom mirror. And his fullness and his hardness was it was fucking exceptional. Yeah, it was pretty damn exceptional. But that is still nowhere close to what we need to be come showtime. His body is definitely holding a lot of water, and when I feel his skin, I really don't feel hardly any fat on him. There's probably when I feel the skin folds, I would say there's probably 5 to 6 pounds of fat, but there's a lot of water on that physique, a lot of water, and it all comes down to how the drying out process goes. Yeah. Então, perguntei pra ele, se ele acha que no Arnold conta muito essa questão da linha, que é o que a gente sempre escuta. Ele falou que, pelo que ele viu nos shows passados, ele acredita que existe uma tendência a escolher físicos mais fluidos, né? Foi essa palavra que ele escolheu. Mas que ele não conta com isso, né? Porque cada show é um show, não dá pra contar. Ele comentou também do Rafa, que hoje viu o Rafa depois de um treino de braço com estímulo em ombro, né, Rafa? Estímulo só. E que o Rafa tá incrível, mas que tá muito longe ainda do que vai estar. Que ele tem muito espaço para melhorar, que tem umas 3 semanas. Não, mas ele falou que tem umas... Um quilo e pouco de gordura para tirar? 6 pounds. 6 pounds. 6 pounds de gordura? Gordura com água, né? Dá uns 2 e pouquinho, né? 2 e pouquinho que ainda tem... Eu acho que é uns 4, eu falei pra ele. A gente ficou nessa. Eu acho que é uns 3. Ele falou que tem muita coisa pra tirar que vai ficar muito melhor ainda. Tem muita coisa pra mexer. Mano, meu físico muda muito na semana final. Bizarro.
É verdade. Bizarro. E com ele aqui todos os dias, vendo a hora que eu acordo, a hora que eu como, a hora que eu vou pro treino, a hora que eu treino, antes de dormir. Puta. Mas, tipo, o seu físico não é aquele que fica pronto muito antes. Ficava. Agora não. Eu ficava pronto na condição um mês antes. O Pinduca sempre criticou isso E aí. depois é só perdendo, entendeu? Porque se você pegar a minha condição 4 semanas antes para o dia do show, não tem uma mudança drástica. Mas de volume tem. Entendeu? Então, tipo assim, agora talvez eu não esteja tão seco igual eu tava lá 3 semanas antes do último show. Só que, mano, o volume... 10 quilos quase a mais. Você quer outro Yakult, Rafa? Você quer outro Yakult que você tomou essa porra? Você tomou essa porra parecendo... água? Porra, parecia um Yakult, velho. Um gole só, não, mano. Não, muita água. Eu já Caralho. tô indo pro 8º litro, velho. Não, mas sério, quer mais? Não, tá de boa. Não, tá de boa. É um meio litro a cada uma hora. E a previsão, Rafa? Como é que você acha? Previsão do quê? Do Arnold, de Ohio, porra. Previsão é frio, vai estar frio lá em Ohio. Isso com certeza, né? Faz aí sua previsão, vai, cara. Já eu já fez. termino na minha cabeça. Você Não, vai ele tava chateado com você, que você não respondia a ele, você tava colocando o Horse na sua tava frente. Tava torcendo pro Horse. Ai, tá vendo? Tá vendo? Eu quero ir pra ser campeão. O que vai acontecer de mim pra trás, não importa. O que eu falei do Horse que eu acho que é da hora, porque assim, eu a vida inteira falei, mano, imagina se o Horse quisesse, mano. Imagina se o Horse fizesse o trampo. Isso pra ele também. Imagina se, mano, a gente tá vendo o Horse fazendo um trampo e que, mano. Que nunca fez. Eu queria que ele, sei lá, ganhasse ou pegasse um top muito alto ali e ele falasse, mano, vou ser Olímpia, foda-se Lounge Fitness, foda-se todos os meus bagulhos. Eu vou ser Olímpia dessa porra, o cavalo acordou. Dele, o jeito dele. Saiu da hibernação e agora ia ser da hora de. Não, vai ser legal, pô. Mas, imagina, a primeira vez que nós vamos competir junto. Vocês nunca subiram nem no mesmo evento? Não, a gente nunca nem tirou foto junto, Caralho. Posando com a mesma pose. A gente sempre foda. ficou, vamos tirar uma foto, faz essa pose, eu faço essa pose. Porque a gente não gostava de ficar nessa comparação. Falamos, um dia nós vamos competir junto no Olímpia, tá ligado? E esse dia tá chegando. Não vai ser no Olímpia, vai ser no Arnold, depois no Olímpia. Então, porra, vai ser da hora pra caramba por esse fato a gente competir junto pela primeira vez. Pela primeira vez vai ter 2 brasileiros competindo na Open. Nunca teve, isso é histórico. Então, tipo assim, isso já leva um outro nível pro esporte de novo no Brasil, entendeu? Uma outra representatividade com relação na categoria Open. E, porra, Arnold Classic Ohio, né, velho? O segundo maior campeonato do mundo. Apenas para convidados, né? Apenas para convidados. Então, pô, vai ser foda. Pra mim, tá muito mais prestigiado o Arnold Classic do que o Olímpia por conta disso. Tudo bem que o line-up é diferente, né? Não tem o Derek, não tem os caras. Lá você tá no melhor de todos, né? Tipo, você tá no Olímpia mas aqui o legal do Arnold é que aqueles 12 ali não tem 50 cabeças, né? Não tem os cotistas ali só pra aparecer. Ó, Rafa, a gente tá falando muito de rádio, Dauda, você, Horse. Mas você acha que tem um underdog aí, um cara que precisa tomar cuidado? O John vai vir muito bem, De La Rosa. O De La Rosa? Eu acho que o Hollins também vai chegar muito bem. Mano, é um line-up pesado. Porra, pesado pra caralho. Não, pesado, pô. Pesado. O Justin Rodrigues, quando quando acerta, ele chega bem. Muito bom. Então, assim, são atletas todos de nível Olímpia. Tá nada garantido, não dá pra brincar. Não dá pra brincar. Quem errar vai ficar pra trás. Entendeu? Por isso que eu tô... mano, a gente tá se preocupando bastante com todos os detalhes, porque eu não posso errar. Entende? Um erro pode ser fatal e tirar várias posições de mim, você entendeu? Fazer essa pergunta pro Neil. Neil, when we speak about Arnold Ohio, we always talk about Hari, Dauda, Rafa, and Horse. But you think there's an underdog that we have to look out? Yes, guys. I mean, John De La Rosa, James Hollishead, right? Antoine from Vaillant. Canada. Yeah, and these guys are looking really impressive. You know, they're looking very, very impressive at 3 weeks out. You know, I think that John is probably definitely the darkest horse in there. I've worked with John in the past. He carries a lot of mass on his frame. Yeah. Like, he carries a lot of mass, and he's doing... And, you know... Mas tá no auge ainda, você acha? Mano, um atleta você nunca pode achar que já era, né? Que já era, tá ligado? É igual o Dexter, velho. Pro cara parar, conta que não foi, tá ligado? Então, o Neil falou do John La Rosa também, do James Hollishead e do Anthony Vaillant. Que é um cara que... Pô, lembra? O Vaillant tava hypado uma época, né? Não tava universal, caralho. Aí ele teve uns problemas de depressão, né? Não foi? Isso faz bastante tempo. Faz bastante tempo e agora o cara tá voltando aí, mas é um nome aí bem conhecido já, né? Sorry, Neil. Just... No, I mean, John won, you know, a number of shows with me. I remember when he won... is it the Puerto Rico and the Canadian show? And I can remember seeing him on stage and like thinking,
fuck, that looks nasty, right? Like nasty. And he's working with Patrick Torres, also one of my fellow teammates in Yamamoto Nutrition. Patrick's an incredible coach and a very, very close friend of mine. And, they're working really well together. So I have no doubts he's going to bring a very, very competitive package to stage. Ele falou que o John La Rosa, inclusive, ele já trabalhou com o John La Rosa, que lembra de ver o John La Rosa no palco em Porto Rico e falar, meu Deus do céu, o cara é incrível. O John é muito diferente. Do que em vídeo, do que pessoalmente. Pessoalmente, é muito diferente. E ele comentou que ele tá com o Patrick Tour, né? Que deixa bem condicionado. Que é parceiro de time dele na Yamamoto, né? Que é a marca. E que com certeza vai vir bem. Então, esses são caras aí. A gente tá garantindo, né? Todo mundo no top 4 aí, mas que. Esses 4 no top 4, mas esses são nomes aí que podem. São atletas perigosíssimos. E no Brasil, Rafa? Tirando você, vai. Top 1, consegue falar? Vamos fazer um cortezinho, Rafa. Dá um cortezinho, pô. Dá uma previsãozinha. Ele falou de Dá uma previsãozinha. O Gordex tá fazendo assim, ó, aqui ó, atrás da câmera. De Incrilex, falou de tudo, o Gordex tá assim, ó. Ele tá chorando. É só pro Notícia Maromba, pros caras maromba. Chega, ó, Notícia Maromba, faz um corte aí, ó. O Gordex tá fazendo cara de triste ali, ó. Explora convidados. Isso. Obriga convidado a gerar um corte. O Toguro ligou pro Felipe, né? Os dois isqueiros. Dois isqueirinhos. Mano, eu não sei quem que vai competir no Arnold Classic. Muita gente vai vir. Deixa ele tá querendo, não tá querendo. Se eu te falar, você dá uma Ele lista? tá muretando. Pode. Deixa ele muretar. Ó, William, Budivito. Me ajuda aí, Vizinho, esqueci. Tá? No Brasil. Tem muita gente que vai vir de fora. Bruno Santos. Bruno Santos vai não? Ele que tinha confirmado agora. Que filha da puta, mano. Ô, chat, ajuda aí, pô. Já esqueci, já. A gente fala todo dia. Bruno quer só saber TikTok agora, sim. O Bruno tá, chamei pra ir lá treinar na academia, não foi até hoje. Tá perdido, né? Quem mais? O Horst vai subir, com certeza. Será que o Horst ele comentou? Então, ele falou que não sabe, falou que tá bem cansado. Né? Depende. Mas são 4 semanas, mano. 4 semanas é difícil. Ô, chat, ajuda aí, chat. Mas eu acho que ele poderia ir. O Fabrício Moreira tá ameaçando, né? Mas eu não sei se embaçado, se ele vai mesmo ou não. E aí, Gordex? Quem que foi a última vez que a gente falou? Um monte, mano. Eu acho que vai ficar eu. O segundo vai ser o Toguro. O terceiro, o Mauricião, do Renato. Isso. Cruz vai. Cruz vai? Pô, não sei. Antes da Arnold de Brasil, não dá pra fazer. Próximo a gente faz um pós-Ohio, eu falo pra você. Boa. Mas deixa eu ficar mais próximo, porque daí a gente vai saber mais. Você traz a Karen, tá? Vou trazer a Karen. Não, ela tá ligada. Vamos ler as perguntas rapidão, Rafa? Fala pra ele, você fala realmente pra ele que você toma 6 ou 8 de GH, mano. O quê? Você fala pra ele que você toma 6 ou 8 de GH. Ô, mano, os caras não acreditam. Sabe por quê, ô bebezinho? Eu conto você. Eu tomava mais. Fala eu tomava mais. He's saying that if he really lies to you, saying he only takes 6 IUs of growth hormone. Oh, right, okay, he really likes it. He doesn't believe. Okay. It's okay. Não, o bebê, já tomei mais. Só que, mano, foi... Já tomei, bastante. Já. Só umas 10 vezes. Não, já tomei, já. Mas foi o que a Karen uma vez falou pra mim. Falou, Rafa, você não acha que talvez você definha bastante no final por conta do GH Sim, também? é verdade. Entendeu? Aí, mano, eu tô fazendo exatamente o que ele tá falando, velho. Até pra ser aquilo, né? Fiz tudo que ele mandou. Exato, porque, tipo assim, não adianta o cara... Você mudar o treinador e mudar toda a estratégia. Aí o cara manda você fazer X, você faz X, Y, entendeu? Mas tá com Você não Inclex vai ainda? saber. Tá 1 miligrama. Aí, ó, já top. Já dá pra justificar abaixo do GH um pouquinho, né? O Big Jeff também, né? O Big Jeff vai vir, o Big Jeff ele disse que vai subir. Big Jeff, verdade, Big Jeff. E, mano, vou ser sincero. Mudou muito, você acha? É só no começo, né? Depois para de fazer efeito. Mano. Já tá muito consolidado também. Então, tipo assim, não sei, velho. Não vale a pena o investimento, eu acho. Acho que não vale a pena, sinceramente. No começo dá o boom, depois... Tipo, você sente ali a primeira semana e você fala, caramba, sente encher um pouco a musculatura, talvez. Mas, sinceramente, eu acho que não vale o investimento, velho. Acho que é melhor comprar em um GH de qualidade. Tipo um size. E usar por um bom tempo. E usar por mais tempo, entendeu? Do que misturar as coisas. Ó, vamos começar a ler as perguntas, Rodex, por favor.
O Jean manda assim, mandou um salve aqui, perguntou se a gente vai estar com stand no Arnold. Estamos vendo isso, tá, Jean? Tá complicado. Esse ano tá cheio tá lá, cheio, né? tá cheio. Eu vi uma pinta, tá tudo preenchido. Porra, né? tá hoje, esse ano tá... Mas tô conversando lá com a organização, vamos ver o que a gente faz. E perguntou, Brandão, quantos anos você precisa... quantos anos você acha que precisa para ganhar o Olímpia? Em 3 anos eu quero estar disputando o título. Boa. O Vitor fala assim, Rafa, numa possível batalha entre você e o Horse, onde você acredita que ganha dele e onde acha que perderia? Eu acho que eu ganho duplo bíceps de costas. Acho que eu ganho peitoral de lado. Duplo bíceps de frente acho que fica parelho. Acho que é o mais forte do Horse pra mim. Que mais? Expansão de frente eu acho que eu ganho. Uma expansão muito boa. Mas musculoso a gente faz diferente, né? Um do outro. Então é um pouco difícil de falar. Explica pra ele, a gente tá ali no superchat. Vou até perguntar pra ele. O tríceps também nós somos bem parecidos no tríceps, porque marca bem o oblíquo, marca... Mano, é bem equilibrado, né? É bem equilibrado. Yeah, we are reading the questions that our followers are sending, and we're talking about Horse. What do you think about Horse physique? Looks incredible. Yeah, I see him in the gym a couple of times. I've spoken to... A gente viu ele hoje lá, tava lá na academia. It's just super impressive, guys. What do you think is the most impressive body part he has? Because Rafa has good legs. The Horse also has like insane, like the roundness on the horse legs are insane. Yeah, but what he's got, Horse has got these crazy calves. Yes. Right. He's got an incredibly complete leg. There's no weakness there. You know, he's got depth, crazy depth from the side. You know that he gets that like intricacy between hamstring and glute tie-in. It's like it's hanging, right? It's hanging. Yes, hanging, but it's the detail, right? It's very unique. And he's got depth from the rear. So his legs are incredible muscle group. I saw him doing a side tricep in the gym 1 or 2 days ago, and it looked exceptional. I was like, wow, that looks really impressive. That being said, I have to see him obviously stripped right now with a pair of posing trunks. But what I will say, from what I've seen, his condition looks exceptional. He's got round muscle bellies. And he's going to do fucking well in Columbus. Perguntei pra ele o que ele acha do físico do Horse. Ele falou que... primeiro ele falou da panturrilha, né? Que a panturrilha é incrível, mas que o conjunto da perna do Horse é perfeito. Completo, né? Completo, que é perfeito. A pose de lado dele é muito profundo, os cortes, né? Até falei pra ele, né, que o posterior do Horse ele fica pendurado pra baixo. Ele disse que viu o Horse fazendo um tríceps, né? Foi tríceps, né? Foi tríceps. Um tríceps, e que ele ficou impressionado, que ele já tá numa condição ótima e que com certeza ele vai ficar muito bem colocado aí em Ohio. Acho que tá treinando lá na academia direto. Tá? A gente se encontrou lá todos esses dias. O Antônio falou que, modéstia à parte, o Monster é o melhor podcast maromba. Obrigado, irmão. Um dia, quem sabe. Os caras exploram demais os convidados aqui, velho. Não tem comida, nada. Te oferecendo, mas é da concorrência. Tô brincando. Da concorrência tem. Da hora, eu gosto. O Antônio mandou para participar. Gustavo falou que a Alemanha está online. Correio aposentado falou assim, ó, Brandão, qual foi a maior diferença que você notou na parte dos protocolos de alimentação e danones da sua preparação depois que começou a trabalhar com New Hill? Parabéns pelo trabalho. A gente comentou aqui. A gente comentou bastante sobre isso. A alimentação totalmente diferente. Protocolo meio parecido, assim. Uma variação de hormônios parecida com o que eu fazia já. Nada muito diferente. Mas a dieta, sim. O Cauã perguntou se no protocolo de prep do Rafa o Yoda pesou a mão em tribulus, maca ou creatina. Creatina. Quanto você tá jogando em creatina? Tô jogando 10 só. 10 só? Tá modesto? Tô modesto. Você acredita? 10 graminhos de creatina, velho? Acredito mais nisso do que não seja. Também. Isso aí, 10 gramas de creatina. Glutamina eu uso bastante, 100 gramas por dia. 100 aí, ó. Tá no nível. O pessoal tá relatando essas doses aí também. Eu faço pergunta pro Neil essa questão da glutamina, bastante glutamina. Neil, there was a time that everybody was saying that glutamine didn't work for nothing, but we see high-level athletes using, especially in high doses. What do you think about glutamine as a supplement? I mean, I've seen
conflicted information over the years, right? Sort of the latest study shows that glutamine has very little positive effect, you know, in the human body. That being said, I disagree because for leaky gut syndrome or as for digestive health, you know, glutamine can be an incredible amino acid. Do I use glutamine within my athletes' programs? Yeah, if I use it, it tends to be based around gut health first thing in the morning, digestive health, that is. I'm not saying that amino acid itself is just going to be responsible for overall health and well-being. And I will use it based around muscle breakdown. So that would basically be based around training. Do I feel that using it is going to be negative or detrimental? No. Right? There's evidence, obviously, to support that branched chain amino acids have very little influence on protein synthesis compared to essential amino acids. There's evidence to support that branched chain amino acids, essentials, you know, can trigger insulin. You know, I think that's a positive thing because insulin is the most anabolic hormone to the human body. I feel that if you're using branched chains, essential amino acids, glutamine based around training, I feel that I don't see how anything about those compounds are going to be detrimental. So I feel that I would rather be slightly overkill based around training than have anything that is particularly missing. Ele falou que as informações da glutamina são muito cruzadas, né? Tem muita coisa era usado, depois tem estudo que fala que não usa, que não tem uma informação muito certa, mas que ele gosta de usar, né? Ele falou que não acha também que é uma coisa que vai prejudicar, então ele gosta de jogar tanto os aminoácidos quanto a glutamina por volta do horário do treino. Você toma pós, né? Toma pós-treino. Pós-treino. É diferente, normalmente. E ele destacou, né, também a parte da importância do processo digestivo. Que inclusive a gente não falou, né, que o Neil é muito focado nessa parte digestiva, né? Ele cuida bastante. Então, enzima digestiva. O que ele faz? A enzima digestiva, aí na dieta, normalmente, né? Ele utiliza mamão, limão, essas coisas que eu infelizmente não posso utilizar. Igual como que é o nome daquele negócio? Chucrute, que ele tinha passado pra mim. Quinche, chucrute, né? Mas pra mim não funciona. Mas na maioria das pessoas funciona. Mas ele é bem preocupado com essa parte da digestão, até porque é a principal, né? É a absorção de nutriente. Não adianta você comer, você não tá absorvendo. Pode crer. O Luno falou assim, ó, Rafa, poderia fazer uma promessa legal, tipo raspar o cabelo se ganhar o Ohio? Ia ser legal pra gerar meu cabelo já tá caindo naturalmente, vou raspar pra ele raspou outro dia, pô. Ele tava com o cabelo raspado outro dia. Agora que eu encontrei a mágica pra fazer o cabelo crescer na preparação. Ah, tem mágica? Tem mágica, cara. Do Pinduca? A mágica do Pinduca? Não, aquilo ali é um truque, né? O Willi fez uma pergunta... Trapaça, né? Trapaça. O Willi fez uma pergunta aqui pro Neil. Neil, Willi is asking you... Vai lá, fica à vontade. Is asking you what's the main difference you notice between Brazilian bodybuilders and other bodybuilders that you worked with? I just think genetically their makeup just have, I'd say, just a fuller, rounder muscle to them and tend to have more just intricacy. You know, let's go back to one of the most successful Brazilian athletes of all time, Eduardo Corrêa. Yeah. You know, like just legendary, right? His conditioning, it's just on a whole different level. I don't know on a personal level, but I have spoken to him and interacted with him a number of times because he's been on multiple shows where Flex has been competing, and sometimes they're international. So I've always made an effort to go up and speak to him, and I think he's a real gentleman. But I do want to say this muscle belly wise and the depth of talent over here. I mean, look at the depth of talent coming from Brazil into the Arnolds. It's probably got to be the strongest team in the world. By far. On paper. Yeah, by far. Forget about paper. Just muscle group for muscle group. It's got to be one of the strongest teams coming in from any country around the world. And, you know, you're talking about, you know, America used to dominate the industry at one time, right? You don't see that. So you really don't see that anymore. What you do tend to find is that you tend to feel it's a little bit more of an even playing field. And I do feel that the dominance or the depth of talent
representing Brazil in these international shows like the Olympia and the Arnold and the New York Pro and all these other international pro shows, I feel that there's going to be more and more athletes representing, you know, Brazil on those stage. Yeah, it's pretty, and I definitely feel the roots come down to genetics, but also I feel with the industry growing so much now and so much interest and I would say that people feel that they're probably a part of something even more. I feel that's just going to accelerate things, you know, for the better over here. Então diferença entre os gringos e os brasileiros, ele falou que a questão do arredondamento muscular, da definição, citou o Correia, né, que foi o grande rival do Flex. Sim, aí por diversos anos, disse que está impressionado que o Brasil hoje é o maior time indo pro Arnold, né? E ele até falou que não só no papel, mas que músculo por músculo, né? Se for ver, é o time mais forte que tá indo, que era um mercado dominado exclusivamente pelos americanos e que não acontece isso mais. Bem representado. O Flex deu uma... Se não fosse o Flex, o Correia, né? Já tinha uns brasileiros aí com... Com certeza, já com título. Perguntar para ele disso rapidinho. How you used to see the rivalry between Correia and Lewis? Because we were just saying that if it wasn't for Flex, probably we would have a Brazilian Olympia, right? Yeah, you would have. Yeah, I mean, I always saw the threats from Eduardo. You know, he's always in condition, and if it was all based around condition, Eduardo would have won the Olympia. But you know, bodybuilding is just more than just conditioning. That being said, I would have loved to seen Eduardo win the Olympia because I admire hard work and effort, and you can't display that consistency of conditioning and muscularity year after year after year without being completely committed to your craft. Yeah, I think Flex Lewis obviously, you know, has basically stopped a number of different athletes winning that Olympia. Selfishly, obviously that was always our goal and objective, right? And if you know, if Rafael is going to step on stage and win that Olympia title, then of course there's going to be threats coming from other athletes, but we need to just focus purely on what we're doing. And for us, you know, we always had to stay hungry, and it was a prideful thing, you know. So it wasn't about the title, it was about the look. Yes. And as long as you're hungry to chase that look and progress and progress and progress, success is going to come. What creates failure at times is the failure and the desire to be consistent and be hungry, because when you're being chased, remember, all right, the dogs behind you are they want your position, and you can't be complacent, because you may get away with it one or two times, but at some point, you know, it's going to catch up on you. Então ele falou que, perguntei do Correia com o Flex, né? Ele falou que o Correia tinha um condicionamento incrível e que se o Olympia fosse sobre condicionamento, o Correia já teria ganho, né, alguns títulos. Mas que o Flex, na verdade, deixou muitos atletas, né, entre aspas, para trás, né, deixou de ser campeão por causa dele, que ele falou que, de modo não egoísta falando, era a missão deles, né? Era a missão deles como treinador, era exatamente isso, era derrotar todo mundo e não só ganhar, mas estar melhorando o físico, entender que ele está com alvo nas costas para ser o campeão, e isso faz com que ele fique cada vez melhor. O Lucas mandou uma mensagem aqui sobre a tradução. Pessoal, a gente explicou no começo aqui, tá? A gente marcou bem em cima da hora o podcast, não deu tempo de correr atrás de tradutor. É sábado de carnaval aqui em São Paulo. A gente traduziu aí, acho que não ficou nenhuma informação faltando, né, Rafa, do que ele falou. Pô, tá bom. Foi bom pro caramba. Melhor que os tradutores lá. O dublador do Sebom foi foda, né? Não é dublador, né? O cara tá só traduzindo. Dublador assim, né? Ele é foda, né? Os caras tipo assim, se não tem a dublagem, os caras reclamam. Quando tem é ruim. Zoa a voz do cara, né? Nunca tá bom. Engraçado isso aí. Ó, o Gui mandou assim, ó. Neil, with this experience coaching, with your experience of coaching champions, what do you think is essential when it comes to herbal medicines and vitamins? What is myth and what is truth? I think there's a lot of depth to the fact that, you know,
essential vitamins, minerals, trace elements, food types which are rich in those type of density, and herbal remedies can be beneficial. I can't say that I've studied all of them. I feel that some of it is just kind of hearsay. But I think that probably half of it could be dismissed, and half of it there's real evidence to support that the foundations of what they are have benefits to the human body. Ele fez uma pergunta aqui sobre os medicamentos naturais aí de medicina. Como é que é o nome? É medicina com erva, com. Medicina chinesa alternativa. Não. Que usa tipo as plantas, essas porra. Ele falou que tem coisa que é descartável, tem coisa que funciona, mas que ele não vê muito embasamento científico, nunca correu atrás disso, mas que tem coisa que dá pra usar sim. O William falou pro Nil falar tribujão em ovos. Não, Will, os caras vão fazer um corte aí depois. O Vinícius falou assim, ó, Ed Bebezinho, mais uma vez, parabéns pelo podcast. Tenho certeza que o Rafa vai surpreender muito em Ohio. Brazilian Cows rumo a Ohio. Achei interessante o jeito que o Neil se preocupa com a digestão e a absorção do alimento. É uma assinatura dele, né? O Pets fala assim, ó, sou um grande fã do Monster e sou português direto do Reino Unido. Aí ele perguntou assim, ó, Neil, I'm reading the questions. And he asked assim, tô misturando pra... Neil, what's the best tips you can give for someone natural to gain weight? And he said he's stuck on his 93 kilos. How old is he? He hasn't listed. Yeah. Unfortunately, it's consistency, right? I think that the first thing you need to do is just make sure your digestive health is very much in line, and hydration. And then it really comes down to incorporate progressive overload in some way. So obviously in that gym environment, you're looking to progress with your lifts. That doesn't necessarily mean that you have to consistently be lifting heavier and heavier and heavier. There's different ways that you can manipulate progressive overload, but as you're progressively overloading in the gym, you also potentially need to look at furthering and slightly increasing your macronutrients to support that environment. Então, o Pat fez uma pergunta sobre como ganhar peso sendo natural, porque ele estava estagnado. Ele primeiro comentou sobre a importância do sistema digestivo para deixar isso bem alinhado, bem certo, e a importância de você fazer progressão de carga, né? E quando ele fala carga, não é ficar levantando peso e mais peso e mais peso, né? A gente já tem vários podcasts falando disso, pessoal. Progressão de carga envolve tudo, envolve quantidade de volume, repetição, série, tudo. E que... Qual foi o último fator que ele falou também? E progressão de carga. Acho que foi isso, consistência. Né? E a consistência, óbvio, de você fazer isso de forma ininterrupta. O Arts Jim falou assim, sou grande fã de vocês, Brandão, você é inspiração. Tendo o Rio como treinador, uma fábrica de criar monstros, qual a diferença dele, diferente de seus antigos treinadores? A gente comentou disso o podcast praticamente todo, Arts. A gente falou bastante disso, tá? O Silvio falou assim, Rafa, logo após o Olímpia você postou um vídeo de regata na Dragon's Lair com um aspecto mais full do físico. Você acha que aquele seria o aspecto ideal para buscar junto com o Neil? Com certeza, né? O aspecto pós-campeonato é sempre o mais... É sempre o que a gente espera buscar em cima do palco, mas é difícil porque no vídeo ali é legal, tal, mas se você pega aquele físico e coloca em cima do palco, ele não vai parecer tão seco, porque tem bastante água ali na pele. O vizinho falou aqui, ó, que o Brandão e o Neil no podcast só mostram que estamos no caminho certo. Obrigado, vizinho. Boa. O vizinho do doutor, vizinho. Cláudio mandou aqui que tá ansioso para o raio, o Naruto só para participar, super fofoqueiro. Quando vão converter o Neil ao peruquismo? Ele e o Pinduca de cabelo novo em Ohio. Fala pro Neil. They're asking when you're gonna put a hair like Pinduca's hair. Do you know what? I think that I actually have no issue that I you don't like have being it. the way you are. I don't Right? actually. I can honestly say it does not bother me whatsoever. And I think, to be honest with you, if I was to start wearing a wig, I think I would just get so many negative comments. Yeah, right? you'll be bullied for sure. Yeah, because like what was crazy is that yeah, but remember when I what's the coach from who's at the moment on holiday at the moment with his family?
Quem? You know, away. Fabrício. Yes. So what happened, I can remember seeing Rafael at Flex's gym, and he was obviously with their coach. And I remember him making an impact with me because obviously he was very tall and he was bald, and we spoke, and I said, we got the same haircut, right? So we laughed. And then what happened, I obviously saw him in Brazil and I didn't recognize him. Yeah, it's and a different look. I know it's explained. You said, no, it's not him. I said, this guy had no hair. He said, yeah. He said, it's a wig. But you would never say that because it's so amazing. Yeah. So for me, it's like, it doesn't bother me. I can honestly say it does not impact me in any way whatsoever. Yeah. Eu perguntei se ele vai adotar a peruca do Pinduca. Ele falou que, primeiramente, que ele tá cagando, né? Cagando, que ele não liga nem um pouco. Ele brincou que o Pacho conheceu o Pacho lá de careca e barba. Aí ele até brincou, falou, pô, a gente tem o mesmo corte de cabelo. Aí depois viu o Pacho aqui com a prótese e falou, mano, quem é esse cara, velho? Não, mas aquele cara, não é. Ele achou que realmente ficou muito natural e que não parece que é uma peruca. Ele falou peruca, né? Mas é prótese aqui. O Alan mandou aqui energias positivas pro Brandão em Ohio. O Guilherme Salazar... O Guilherme falou assim, eu sofro de alguns problemas intestinais há algum tempo. Consultei com o Dr. Marcelo e estou realizando os exames. Ele me disse, você terá mais qualidade de vida e com certeza mais resultados melhorando as suas funções intestinais. Marcelo Werneck, que é o meu médico. É, o mesmo médico, pô. É de São Paulo. Marcelo Werneck e o Cristiano. É São Paulo, São Rafa? Paulo. É? Porra, da hora, legal. Ele é coloproctologista e o Cristiano Rudby é gastro. O pessoal às vezes pede indicação, vou passar pra você. Boa, passa que... Faz um episódio com eles também. O pessoal às vezes pede, a gente não tem um especialista pra passar, né? Os caras são foda. O Matt falou assim, ó... Neil... ele escreveu em inglês, eu vou ter que dar uma corrigida aqui, peraí. Neil, in what time do you think... How much time do you think Rafa needs to bring the same aspect of muscle that athletes like Hari? 2 to 3 years. 2 ou 3 anos. O tempo que vai demorar para trazer um aspecto de músculo que nem o Hadi. And he asked also what Rafa needs to bring this aspect. Time. What he needs to bring this aspect. Time. Yeah. It's time. And the thing is, it's not about whether he has to bring that same level of density, right? Because shapes have to be considered as well. But it's going to take 2 or 3 years, I feel, of consistency and hunger to add that extra quality muscle on his frame. It doesn't mean he has to be as big as, carry as much muscle as Hadi, because ultimately Rafael's has these superior lines in shape and structure, right? But it's time, and quality muscle takes time. It doesn't happen overnight. Então, qual é o nome dele? O Mate, ele perguntou aqui quanto tempo ia demorar para o Rafa colocar o aspecto de músculo do rádio. Ele falou de 2 a 3 anos. E o que o Rafa precisaria para colocar esse aspecto? Ele falou que é tempo, né? Basicamente isso, é tempo. Que ele não precisa necessariamente ficar igual ao rádio ou do tamanho do rádio, mas que esse processo leva tempo. O Zóio do Pinduca falou assim, ó, parabéns, Brandão, essa sua parceria com o Pinduca está sendo muito foda para vocês dois. Você conseguiu mostrar que o Pinduca não é só um personagem, e sim um grande profissional com muito conhecimento. A gente fala isso direto, né, Rafa? Que o Pinduca, pelo jeitão dele, acaba virando até meio que o pessoal usa de chacota pra fazer piada e tal. Mas o Pinduca é um cara que manja pra caralho, muito. E você já tinha trabalhado com ele, você sabia disso já? Eu sabia disso, e sei da competência dele, sei que ele é um cara que tem um coração bom também. Então, quando eu fui começar o trabalho com ele, eu fiz uma reunião com ele e falei, Pinduca, é o seguinte, cara, eu acho que você tem a capacidade de me ajudar, você tem o que eu preciso aí pra me ajudar nos treinos, só que eu não posso ter uma pessoa que age como você age na internet do meu lado, porque eu tenho uma imagem muito limpa, eu sempre fiz tudo certinho. E, cara, você direto tá falando merda dos outros, xingando e falando lá o que você pensa, mas a vida não é assim. E tem um jeito ligado? Também. Tem um falar, jeito. né? Eu falei, Pinduca, se você mudar isso, a gente foi conversando. Tipo assim, eu falei pra ele, Pinduca, vou ser 100% sincero com você. Se funcionar, a gente vai começar a trabalhar. Se não funcionar, beleza. E aí eu falei tudo que eu achava que ele poderia mudar, não só para trabalhar comigo, mas para a vida dele progredir pra ele também, melhorar, para né? ele mesmo melhorar. Porque o Pinduca tava numa situação onde, o cara tem conhecimento e tal, mas ninguém dava credibilidade para ele. Eu
falei, cara, se você mudar isso, a gente vai mostrar realmente seu conhecimento, seu outro lado. E aí ele aceitou. E, cara, você vê ele hoje é totalmente diferente. Ele vem aqui no Monstercast e... Tá mais polido. Outra postura. Tá polido. Ele, tipo, não vem e fala, não, aquele cara lá é horrível, não sei o quê, blá, blá, blá. Pô, ele pode... Falei, você pode até achar que o cara é horrível. Mas, cara, não fala assim dos outros. Saiba Guarda falar, pra né? você. Guarda pra você. Fala, pô, o cara não gosta do físico e tal, não... Entendeu? Tem uma certa maneira, tem um certo modo de agir pra você não criar inimizades, né? Porque... Verdade. Eu falei pra ele, as marcas têm medo de ter você como representante, porque não sabe qual momento você vai falar algo ruim ou que vai ser ruim pra você e pra marca. Falei, então você precisa mudar isso. Porra, isso vai ser bom pra você, a gente vai trabalhar junto, vamos trabalhar a sua imagem, vamos conseguir patrocínio, vamos te ajudar. E, cara, ele aceitou, a gente conversa, ele me escuta muito. Então isso é muito bom. Inclusive, parabéns por colocar ele na Monster. Mas se tem alguém que merecia, era o Pinduca. Merecia. Mano. Parecia. Mas foi o que eu falei pra ele, mas Pinduca, parabéns, mano. eu preciso que você Segura a me mão, mostre essa sua mudança. Porque eu não vou, tipo, brigar pra você entrar lá na Monster e tal, e aí você vai no primeiro podcast e, porra, queima a língua lá. Entendeu? Ele fez muito isso, mano. Ele é tirado por causa dessas ações dele. Sim. Então hoje ele tem atitudes que as pessoas olham pra ele e respeitam ele. E era isso que ele precisava, entendeu? Ele precisava só de uma orientação ali. Eu consegui fazer essa orientação com ele, cara. Hoje ele é uma pessoa totalmente diferente, tá conquistando aí patrocínio, vai viajar com a gente. Legal. A consultoria dele tá estourando, entendeu? Tá mostrando realmente o valor dele no mercado. Então, eu Falei fico pra ele, feliz. que agora faz parte de duas famílias Monster. Monster Cash e a Monster. Isso. Ele é de casa também. Aqui Falei, o você Pinduca... fica lá... Os caras ficam te atiçando lá no Monster Cash É lá. o Itinho que Os atiça caras ele. ficam te atiçando lá, você fica soltando um monte de merda. Os caras tá fazendo corte, fazendo dinheiro e você se fudendo, cara. Ele fala que só perde a linha com o Itinho. O resto ele aguenta. O Itinho é o ponto fraco O dele. Itinho é o ponto fraco dele. Então, mano, foi bom, velho. Foi bom pra mim, foi bom pra ele, foi bom pra todos nós. Merecido. Merecido. O Rafa, o Sandro pergunta assim, ó. Qual o principal Tem umas diferença... perguntas aí, cara. É um, a gente tá book, tá acabando, não tem tanto não. Tá acabando. Tem que comer, Não, viado. pior que não tem não. Ele falou assim, ó, a principal diferença do coach gringo para um BR, em termos de teoria, recurso ergogênico. Eu acho que a maior diferença não tá em relação à dieta ou ergogênico, mas sim com relação que os treinadores lá fora, os que já foram pro Olímpia, né, sabem o caminho pro atleta chegar no Olímpia. Então, vocês estão prestando atenção aqui? Tô, Ou seus putos? aqui, ó. Que é O que eu falei? que tá prestando atenção para chegar no Olímpia. Porra, tá Eu me tô tirando vendo da quantas cara. Tô gastando perguntas tem. tempo aqui da minha vida. Eu tô vendo quantas pra falar perguntas pra tem vocês. pra encurtar aqui, pô. Porra. Eu tô ouvindo. Eu Gordex, tô ouvindo, não- caralho. Pode falar. Nem sei mais o que você perguntou. A diferença Diferente é que, dos coach gringos do brasileiro. por exemplo, o Nil, ele é um cara que sabe o caminho pra chegar lá no Olímpia, tá ligado? Vocês são filhos da Eu tô puta, né? ouvindo, caralho. Pode falar. Sabe o caminho pra chegar no Olímpia. No Brasil, a gente tem poucos treinadores que já chegaram Não no posso Olímpia. olhar pra tela? Não Tá pode. bom, então eu olho pra Que sua já cara. chegaram no Olímpia, assim, entendeu? Tá. Então, tipo assim, o Ricardo Panaim, pô, o cara sabe como fazer os atletas chegar lá. Aham. Agora, treinador masculino, Open ainda, né? agora que tá começando, você entendeu? Sim, sim. Agora que a gente tá vendo treinadores colocando os atletas lá. Então, a partir de agora, eles vão entender que não é só treino e dieta, tá ligado? Tem toda uma carreira para ser construída, tem toda uma representação do esporte. Quando você ganha show profissional, você não só ganha o show profissional, você representa uma federação internacional. Então, como que você vai representar essa federação? Como que os árbitros lá fora vão te ver? Tem todo esse direcionamento que eu aprendi com os caras lá fora. A pessoa falou que a Treino bateu. Né? Pô, olhei pra tela e ele ficou bravo, mano. He asked me some questions, But I'm and then really- I start to answer. I'm Yeah. seeing And he starts to- I'm seeing the other questions. He thought I was not paying attention to what he was All right, saying. okay. Fuck you, spend my time here. Vamos lá, Rafa. Terminando. Já tá. Avisa pra ele que tá terminando. Yeah, we're just going through the last questions here. Então, na verdade, tem muita mensagem que é tipo parabenização. Eu vou lendo em sequência aí, você só agradece aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que tá... Bruno- Não é trem borrege, não. É sim. É sono, porra. O Bruno falou assim: acompanho vocês há um tempo. Primeiro superchat, espero ter sorte. O Rafa Rosa, Brandinho, nunca te pedi nada. Não fica doente, bora atropelar esse tal de Se senso. Deus quiser, mano. Bora. Reza aí pra Deus manter a gente
com saúde. O Yuso fala assim, ó, que faz o Monster está. Parabéns, bebezinhos. Brandão, estarei no Arnold para vê-lo competir. Sou muito seu fã. Espero Obrigado, de que o coração. Monster também esteja. O Monster tem que estar lá no Arnold Vamos Brasil, tentar, né? Vamos tentar. E assuma uma parceria Nil e Brandinho. Só existe por causa do bebezinho. Se não fosse aquela ligação... Entrou na cabeça? Entrou na cabeça? Entrou na cabeça a ligação ou não? Não, nada a ver. Já tinha um pensamento. Eu falei pro Super. Mas eu tinha uma missão a ser cumprida com o Chris, que era competir com ele. Certo. Subiu o Olímpio, né? O Olímpio, entendeu? Subiu o Olímpio. Eu prometi isso. Ele mandou aqui, o Fábio, só uma parabenização e força pra você, Rafa, no Arnold. O Silvio perguntou se o Nil já ouviu do Brunitro. Não vou nem ler. O Kleber falou pra eu fazer a ponte dele com o Léo Stronda. Vou ver lá depois, tá, o Kleber? Brandão, quais medicamentos você usou pro problema de histamina? É uma enzima que chama adidão, 4,2 miligramas. É a enzima que quebra a histamina. Adidão? Adidão. O Henrique perguntou como que o Nil tem uma história tão grande no bodybuilding e não tem história com pinduca. Agora vai ter. Agora vai ter. O Pedro fala assim, boa noite a todos. Uma honra, vocês deviam contar ao Nil as incríveis peripécias do Nostradamus Braulio Pinduca. Ser onipresente em várias histórias. Eu tô contando ao longo dos dias. Ele tá aprendendo. Mas eu não posso falar tudo de uma vez, senão ele vai falar. Ele nem vai acreditar também. Ele não vai acreditar, tá ligado? Tem que ir devagarzinho, ganhando a confiança. O Marcelo mandou perguntar pro Nil se você tá natural ou se tá fazendo amor com o suco. Ele não vai entender. Estamos acelerando aqui, tá, pessoal? Que o Rafa tem em prep aqui, ó. O Gabriel falou assim, Neil, this subscriber, he says he lives in Belgium. Okay. And what show do you recommend him to watch? A bodybuilding show? To be honest with you, the industry is so large, right? So the NPC worldwide is so big that I can't keep up with all the different events which are taking place around the world. I mean, ultimately, if he was to look at the NPC Worldwide website or the IFBB Pro League website, I would recommend looking at that resource site to decide what shows that he feels are close to him for him to look at. O Gabriel, ele perguntou qual show ver na Bélgica, né? Ele falou que é muito grande o mercado, que ele recomenda você dar uma olhada no calendário aí da NPC. O Chupim do Monster Cash falou que deu tempo de fazer a fezinha aqui na Blaze e do jeito que tá, não dá mais pinduca. O meme do... sei lá, pinduca. E o que o Yoda achou das manipulações do pinduca. A gente já falou sobre isso, tá, Chupim? Ele já comentou sobre o treino do... Chupim do Monster Cash. O Makarov também aqui falou que é o melhor bloquinho da maromba. O Jean falou assim, ó... Neil, considering an individual with over 10 years of consistent strength training but no history with steroid use, up to what age would you start using anabolics to significantly enhance his physique into a freak level, despite not aiming a competition? I probably don't really understand that question. I mean, you're talking about somebody who's been training consistently for a number of years. But he's a natural athlete. Yeah. He's looking to... When would the age be for him to potentially start? Yeah, he wants to get freak, but with no Keep it natural, aiming of competing. Okay, well, nothing's guaranteed that you're going to be freak whatever age, right? If he's been training for 10 years, I don't know if he's still in his 20s or whether he's in his 30s. But what I would say is that if I was him, I wouldn't consider using anything until in his early 20s. And then from there onwards, it really could be up to any age that you want to, as long as you're looking at blood work as well. Então, o Jean perguntou aqui se... ele falou que treina há muitos anos e que idade ele acha que seria boa prática o uso de esteroides e qual idade para ficar num level freak. Ele falou que não usaria... no começo dos 20 anos e pouco de idade, né? Tenho certeza que vai chegar no freak. E o freak é genética, freak, bebezinho. meu amigo. Se você nasceu pra ser um freak, você vai ser um freakzinho natural já. Né? Você vai ser freak sem tomar tipo nada. O William com 18 anos e 95 quilos. Exatamente, mano. Os caras que é freak tem essa genética. Já são tá freaks, ligado? assim. Começou a treinar, já tá com 100 quilos. Entendeu? Então, as últimas aqui, o Davi mandou tamo junto, o Brandinho, o Rômulo. Boa sorte, Rafa, nas competições. E a última do Thiago... The last.
I know the answer, but I'll ask you anyway. Thiago is asking if you also coach lifestyle people or only athletes. Yeah, no, I mean, a big percentage of my clients are lifestyle people. I think there's a big misconception out there that people think that I just work with elite athletes or athletes, but my client base is incredibly broad, and you would not realize how broad it is. So if a Brazilian is watching and he wants to have you as a coach, he can... Yes. Completely. The probably the easiest way to get hold of me, send me a private Instagram message. I am the only person on that Instagram page. I do all of my replies. Ele responde tudo. Tudo. Pô, que da hora, mano. Tudo, mano. Eu vi, né? Eu marquei ele lá, ele postou na hora quase. Tudo, que da hora. You answer everything, right? Yeah, então, everything. Quem que foi o nome dele aqui? O Thiago perguntou se ele também dava consultoria para pessoas normais, sem ser atletas, né? Ele disse que a grande parte do público dele, a grande parte da consultoria dele é de pessoas normais. Então, se você está assistindo aí e se interessou pelo trabalho do Nil, você pode chamar ele no inbox, que ele falou que ele mesmo responde todos os inbox que ele recebe. Fechou? Já era, Godex? Vou fazer o sorteio, Brandão, rapidão. Tá bom. Vamos começar com o cupom da Insider? Neil, we are going to do the... We're giving gift to the people that participated. Okay, cool. So we listed everybody here Yep. from a number to 1 to 46. Can you give us a number? Any number? 21. 21. Ó, número 21, kit da Insider, tá? Sandro Fortes. Sandro, ganhou o kit da Insider, inbox pra mim no ed.hgh, print da conta do YouTube, print do e-mail que comprova o superchat. Não precisa mandar informação nenhuma, tá? Porque comprovando que é você, eu vou te mandar o código pra você usar lá no site. Fechou? Kit Growth. Another number, please. 45. 45, agora que é pro kit da Growth. Antônio Marques. Antônio já é de casa já, Antônio. Me chama lá no DM, nome completo. Os caras já ganham direto. Os caras participam sempre. Eu até sei quem que é o Antônio. Antônio, chama lá. Nome completo, endereço completo, tá? Não esquece do CEP, número, bairro, cidade, estado, tudo certinho. Mais um, Rafa, agora pro kit da Garimpo. 30. Número 30. O Antônio também. Caralho, Antônio, tá monstrão, hein? Não é? Aqui, ó. Antônio, deu sorte, bebezinho. Ganhou 2. Fez 2 superchats. Fez 2 superchats, ganhou os 2, mano. Quem manda superchat. Acima de 20. E aí o Gordex ele bota numa ordem totalmente aleatória lá e a gente escolhe um número pra ficar justo. Antônio, ganhou 2, hein? Primeira vez, né, Gordex? Primeira vez que o mesmo cara ganha 2 prêmios no mesmo sorteio. Antes o Tamer, o Bobá. Não lembro, mano. O Tamer mesmo... é o Dindi, o Tamer é o Dindi. acho que o Tamer ganhou também uma vez. O Dindi. Enfim. Kit do... Não, o Garimpo foi esse, caralho. O Garimpo foi esse, né? Agora o Sindura. Mais um, Rafa, pro kit do Sindura. 24. 24, Guilherme Salazar. Guilherme já ganhou alguns também. Guilherme, chama lá, nome completo, WhatsApp, que é assim que o pessoal do Zambrota vai te chamar. Another number, please, Neil. 3. Número 3, pro kit do Zambrota, 20 opções de manipulado, tá, Gordex? Davi Tudesco. Davi também ganhou esses dias também. Só os de casa hoje, hein? Davi, chama lá, já sabe, nome completo e WhatsApp. Curso do Twin, né, Gordex? Mais um, Rafa, curso do Twin. Curso do Twin? 17. 17, A.Yuso. A também já ganhou o curso do Twin, inclusive. Chama lá o Yuso, A.Yuso. Nome completo, endereço de e-mail completo. Aliás, verifique se o seu endereço de e-mail está correto, né? Porque às vezes vocês mandam errado. E qual curso você quer? Se é treino, dieta, suplementação ou ergogênico. Fechou, Gordex? Então aqui, ó, só vou resumir rapidinho aqui para vocês. Então, ó, o cupom da Insider foi o Sandro Fortes, o kit da Growth, Antônio Marques, o Garimpo também foi o Antônio Marques, Sindura, Guilherme Salazar, kit do Zambrota, Davi Tudesco e curso do Twin, A.Yuso. Fechou? Rafa, obrigado, irmão, por ter tirado. Eu que agradeço. Desculpa não poder ficar mais aí. Não, imagina, pô. Quantas horas foi? Foi bastante. 3 horas e meia. 3 horas e meia, pô. Numa prep é 6 horas, né? Tem que comer daqui. Não, imagina. Neil, thanks for being here. It's an honor to have a coach your level here. Sorry for the English. I have to get a little bit more sharper, but I tried my best, I promise. And we did a 3 hours and a half podcast. Oh, wow. Yeah. Is it? 3 hours and a half. 3.5. Oh, my God. Really? Yeah. How much is this? Oh, really? What's the Let's, I'm gonna send the bill? What's the bill like? Let's talk in milligrams.
Ele falou, vamos falar em miligramas. Perguntei pra ele quanto que é por umas 3 horas de podcast, ele falou, vamos falar em miligramas. É estilo monstro. Ou gramas, né? É ou gramas, né? But thanks, Neil. Thanks very much, man. Well, I just want to say that you guys are doing an incredible job here thanks. on Monster Cast. You know, you've got really global reach, and people obviously respect and are inquisitive to see what you guys are doing in the industry. You know, for me to have the opportunity to sit here and obviously meet yourselves and be a part of something which is very special, I take that very seriously, and I wish you guys all the very, very best with everything that you do within the industry, your personal lives, and I look forward to hopefully crossing paths with you guys at some point in the future. We hope to have you back also. Okay, Thanks for being here. Thank you very much. Thank you. Pessoal, é isso. Ó, lembrando do workshop, que dia que é, Rafa? Dia 17, sábado que vem. Sábado que vem, workshop na Academia do Rafa. Quem fizer o workshop ainda vai poder treinar na Academia do Rafa, que é exclusivo. 1 hora de mesa redonda, perguntar o que quiser. Pergunta o que quiser pro Neil e ele fala os bagulho mesmo. E acompanhar um treino, né? Vai acompanhar um treino, vai estar tudo explicado lá da metodologia de treino dele. 1 hora de mesa redonda e vai poder treinar depois. E o número para chamar pro curso tá na descrição, né, Gordex? Tá aí na descrição, é um WhatsApp, chama lá que poucas vagas, né, Rafa? Contadas. Poucas vagas. E 6 horas de bate-papo com o Pinduca Isso, lá. Aí depois tem os bate-papo com o Pinduca ainda. É isso. Bebezinho, os Monstercast agora segunda-feira, aguardando vocês. Top, hein? Top. Então, obrigado que ficou até agora. Valeu, mano. Brandinho, Obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês estão estão fazendo aí, sensacional. Gordex, tamo junto. Tamo junto. Até segunda, Pra pessoal. cima, Rafa. Pra cima dos caras aí. Vamos pra cima.